Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringard Fantasias Cinzas. Volume 20. Se a vida fosse feita apenas de erros. O que aconteceu? Você realmente quer saber? Sim, eu imaginei. Mas pense em como eu me sinto, tendo que responder a sua pergunta. Não é uma história simples. Muitas circunstâncias diferentes contribuíram para o ocorrido. Foi uma situação complicada em todos os sentidos. E nem eu mesmo entendo tudo. Aliás, esqueça entender tudo. Meu conhecimento mal chega a um punhado de areia. E talvez isso seja um exagero. O que eu sei se aproxima mais de um único grão de areia. Mas mesmo esse único grão de areia dará origem a uma longa história. Se eu tentasse contar tudo desde o começo, pelo menos desde o início, desde quando ouvi a palavra despertar e abri os olhos, levaria muito tempo. Não é que eu não tenha tempo suficiente, porém, para ser honesto, é só que é difícil para mim falar sobre isso. E eu não quero. Tem isso também. Vamos começar pelo meio, quando eu ainda me chamava Aruiro. Quer dizer, na época em que ainda havia pessoas que me chamavam assim. Sim, eu tinha alguns desses. Pessoas que foram importantes para mim. Acho que teria sido em janeiro do ano 660 do calendário árabe. Sim, no dia 22. Tenho quase certeza do ano, mas quem sabe? Não tenho tanta certeza do dia. Mas enfim, foi em 21 ou 22 de janeiro de 660 depois de Cristo. Ou talvez no dia 23. Por aí. Naquela época eu não estava sozinho. Eu tinha camaradas. Praia? Ele não era tão alto quanto eu, então provavelmente diriam que era baixo. Mas apesar de baixo, ele era capaz de liberar rajadas incríveis de força explosiva, e chamá-las de explosivas não é nem de longe um exagero. Será que ele nasceu com isso? Provavelmente não. Ele não era do tipo que trabalhava duro e construía algo aos poucos, mas tinha uma tenacidade inabalável. Não era o tipo de cara que ficaria sentado quieto enquanto alguém o observava de cima. Ele era barulhento e teimoso como uma mula. Não importava o quanto a vida o derrubasse, ele nunca se deixava bater. Acima de tudo, ele tinha um coração forte e transbordava energia vital. Eu nunca consegui gostar do Hanta. Nunca nos demos bem, desde o primeiro momento em que nos conhecemos, e houve inúmeras vezes em que pensei que não conseguiria continuar trabalhando com ele. Chegamos a nos separar depois de uma briga, e depois disso ficamos um bom tempo cada um seguindo seu próprio caminho. Quanto a ele, aposto que odiava minha indecisão. Não importava quanto tempo passasse, éramos como água e óleo. Até hoje, eu odeio aquele cara. Só de lembrar do jeito que a voz dele me irritava, já me dá raiva. Ele tinha cabelo cacheado, e quando ficava muito comprido, ele enrolava nos dedos e cortava com uma faca. Essa atitude sempre me deixava furioso. Como eu disse antes, naquela época me chamavam de Aruiro. Mas aquele cara me chamava de Parupiro, Parupiroren e outros apelidos parecidos. Esse tipo de comportamento estúpido e desdenhoso me irritava profundamente. Ele tinha todo tipo de coisa que me faltava. Eu tinha inveja dele? Não. Insistirei até meu último suspiro que não. Nunca desejei ser mais parecida com ele. Nenhuma vez. Mas, antes que eu percebesse e me vi seguindo, ele sempre seguia em frente. Não era do tipo que olhava para trás e esperava que eu o alcançasse. Se eu tivesse ficado onde estava, ele teria me deixado para trás. Não sei se ele tinha consciência de que estava me arrastando, nos arrastando. Eu não sou ele, então como eu poderia saber? Mas duvido. Ele estava apenas sendo fiel a si mesmo. Pensando bem, ele tinha uma cicatriz no rosto. Começava na parte superior direita da testa, atravessava a sobrancelha e terminava abaixo da orelha esquerda. Era uma cicatriz grande e visível. Mesmo assim, ele mantinha a cabeça erguida, como se dissesse que aquela cicatriz era apenas parte dele. Houve momentos em que ele me pareceu tão radiante. Depois veio Yumi. Se ela não tivesse existido, nossa jornada teria sido muito mais curta, e ninguém estaria aqui agora, relembrando tudo. Eu nunca conheci ninguém tão ágil e resistente quanto ela. Ainda não conheço. Obviamente, essa é apenas a minha perspectiva pessoal. Outros podem discordar, mas não vou deixar que ninguém que não conheceu a Yumi rejeite a minha opinião sobre ela. Eu realmente gostava dela. Eu jamais conseguiria odiá-la, não importa o que acontecesse. Não havia nada para odiar nela. Então consigo entender por que Hanta a amava tão intensamente e profundamente. Seria estranho não amar alguém como ela. Acho que o motivo de eu não a amar dessa forma era simplesmente porque eu gostava dela. Meu afeto por ela era, e percebo como é estranho dizer isso, incrivelmente inocente. Tenho certeza de que a ideia de tentar conquistá-la nunca me passou pela cabeça. Nenhuma vez. Ela também se importava comigo. Nunca duvidei da confiança e da bondade que ela me oferecia. Nunca precisei pedir nada a ela. Ela dava tudo livremente, sem que eu pedisse. E sempre sem esperar nada em troca. Acho que Hanta também não esperava nada em troca dela. Mas talvez para se manter forte, ele quisesse que ela fosse alguém para quem pudesse demonstrar sua fraqueza sem restrições. Basicamente alguém que o mimasse. Yumi provavelmente era a única pessoa capaz de fazer isso por um cara como Hanta. Era por volta de 22 de janeiro de 660 depois de Cristo. Eu estava trabalhando com Hanta e Yumi. O dono de Yumi e Tsukushima e o cão lobo Poshi também estavam conosco. E Tsukushima era uma geração mais velho que nós, ou melhor, 2 gerações. Ele sempre pareceu mais um pai do que um irmão mais velho, então parece um pouco errado chamá-lo de um de nós. Ele era um caçador habilidoso na arte da sobrevivência e um adulto ponderado. Hanta, Yumi e eu tínhamos passado muitos anos em Gringar, então não éramos mais crianças. Éramos adultos, pelo menos em alguns aspectos. Mas olhando para trás agora, acho que talvez não tivéssemos amadurecido completamente. Eu, em particular, por meio de uma série de eventos, acabei me tornando o líder do grupo, mas não consigo deixar de sentir que talvez eu fosse o menos maduro de todos nós. E por causa disso, ter Itsukushima conosco foi de grande ajuda. Itsukushima
Fukushima basicamente nunca nos disse como as coisas eram, ou o que deveríamos fazer em qualquer circunstância. Ele agia por conta própria e demonstrava pelo exemplo, não com palavras. Esse era o estilo do mais caçador dos caçadores. E embora eu imagine que isso seja óbvio, Po-Chi também não falava. Se bem me lembro, Po-Chi era bem velho para um cão-lobo. Talvez fosse por isso que quando se sentava em silêncio como um sábio ancião da floresta, parecia compreender a natureza das coisas muito melhor do que nós, humanos. Acredito sinceramente que Po-Chi tinha um alto grau de inteligência, mesmo que não fosse do mesmo tipo que a nossa. O fato é que existem inúmeras criaturas por aí que são mais sábias do que nós, humanos astutos. Por volta de 22 de janeiro de 660 d.C., retornamos à Alterna. Sim, aquela Alterna. Ou o que restava dele. Estava em péssimo estado. Eu poderia dizer que não era nem sombra do que fora, mas isso não descreveria completamente a situação. Não era que fosse um monte de entulho, ou que tivesse sido completamente destruído ou algo do tipo. Eles tinham ido embora. As pessoas. Não sobrou ninguém. Em seu lugar, os Sekaishu, aquelas entidades escuras em forma de tubo, estavam por toda parte. Sekaishu. Naquela época, nós realmente não sabíamos o que eram. Ou melhor, podemos dizer que não tínhamos a menor ideia. Acho que pressenti que havia algo de estranho neles. Como se claramente não fossem deste mundo. Mas bem, isso não era tão incomum em Gringar. Mesmo assim, os Sekaishu eram bizarros. Pretos. Os Sekaishu eram pretos como breu. Um preto puro, sem o menor brilho. Não refletiam sequer um raio de luz. Existe algum material assim na natureza? Eram flexíveis, expandindo-se e contraindo-se, mas também podiam ser duros. Mesmo que você os cortasse com uma lâmina, não seria fácil atravessá-los. Você não conseguia feri-los. Eles se moviam. Mas, ao mesmo tempo, era difícil imaginar que estivessem vivos. Eu não sentia nada que se assemelhasse à vida vindo deles. Eles eram incompatíveis com este mundo, Gringar, um entre muitos mundos, criado segundo certas regras, e eram uma coisa, ou um fenômeno, impossível de definir como vivo ou não vivo. Basicamente, era isso que os Sekaishu representavam. Se eu tentasse expressar isso em palavras naquela época, era mais ou menos esse o tipo de entendimento vago que eu tinha. Naquela época estávamos descansando no prédio que outrora fora o Templo de Lumiaris, no Distrito Norte, situado em um terreno elevado. Então, saí para explorar. Eu estava indo para a Guilda dos Ladrões em West Town. Tinha a sensação de que mesmo com o estado em que a cidade se encontrava, uma das mentoras, Elisa, ainda poderia estar lá. Se até ela tivesse ido embora, isso significaria que não restava uma alma viva em Alterna. Eu queria verificar. Eu mesmo já tinha sido ladrão, então estava acostumado a operar sozinho. Trabalhar dessa forma também era mais fácil para mim. Eu me importava com meus camaradas. Me importava demais. Não queria perder ninguém. Não podia me dar ao luxo de perder mais ninguém. A Guilda dos Ladrões estava vazia. Elisa não estava lá. Como me senti? Não consigo me lembrar. Meu primeiro encontro com um dos seres vestidos de noite, seres que contrariavam completamente tudo o que pensávamos saber sobre o Sekaishu, teve um impacto muito maior em mim. Em resumo, o ser vestido de noite era uma criatura com forma humana, ou algo semelhante, que havia sido envolta no Sekaishu. O primeiro vestido de noite cavalgava uma massa de Sekaishu que assumirá a forma de uma besta quadrúpede e carregava uma espada e um escudo brilhantes. A criatura também parecia conter um corpo humano. Se aquela espada e escudo tivessem sido feitos de metais produzidos em Gringar, então poderiam ter sido reflexivos, mas não emitiriam luz? Então pude dizer à primeira vista que eram relíquias. Desde os tempos antigos em Gringar, objetos chamados relíquias têm surgido aqui e ali ao longo da história. O que são relíquias, afinal? Agora eu sei disso, claro. São coisas que não são deste mundo, mas que vêm de outros, cruzando para Gringar de alguma forma, seja por terem chegado lá à deriva ou por terem sido enviadas. O processo não importa, apenas que sejam de um mundo estrangeiro e tenham ido parar em Gringar. Essa é a verdadeira natureza das relíquias, se é que podemos realmente chamar isso de verdadeira natureza. De certa forma, nós mesmos também poderíamos ter sido relíquias. Relíquias eram comuns em Gringar. Não se podia dizer que fossem raras, mas algumas podiam ser valiosas. Armas e ferramentas com poderes especiais ou habilidades incríveis eram difíceis de encontrar. Ao tentar usar a força para subjugar outros, esse tipo de relíquia podia ser incrivelmente poderoso. Poucas pessoas possuíam relíquias úteis. Elas eram bastante raras. Como aquele ser de vestes noturnas tinha dois, se eu tivesse pensado com clareza. Poderia ter reduzido consideravelmente a lista de candidatos a quem a pessoa dentro dele poderia ser. No entanto, eu estava longe de estar calmo naquele momento e entrei em pânico total assim que encontrei um segundo ser de vestes noturnas. O segundo usava armadura dourada e uma coroa, e carregava um cajado. Essas também eram relíquias. O segundo, vestido de noite, podia disparar raios de seu cajado e também era capaz de voar. Suas relíquias eram poderosas. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo na época, mas pensando bem agora, o segundo, vestido de noite, provavelmente não tinha um humano dentro. Era um goblin, o rei dos goblins, bagagem. Corri como um louco. Era tudo o que eu conseguia fazer. Corri, e é tudo que me lembro. Houve algum momento em que desisti e aceitei que meu fim havia chegado? Nem isso me é claro. Mas bem na hora certa, alguém colocou a cabeça para fora, entre o antigo escritório do Corpo de Soldados Voluntários e o prédio ao lado. Um ser humano. Um ser humano vivo. Era Elisa. Imagino que ela devia estar viajando quando visitei a Guilda dos Ladrões. Eu não era totalmente amador. Se tivesse vasculhado as ruínas com cuidado, teria conseguido perceber se alguém havia morado ali, mas não procurei. Pensando bem, talvez eu estivesse em estado de choque na hora. Ela ainda estava em Alterna. Será que tinha saído para explorar, e então me encontrou correndo perdido?
Ela me disse para onde ir, e eu consegui escapar de alguma forma. Sem a ajuda dela, é muito provável, não, quase uma certeza que eu teria sido capturado pelos noturnos. Naquele dia, provavelmente 22 de janeiro do ano 660 d.C., minha vida teria terminado ali mesmo em Alterna. Talvez isso tivesse sido melhor? Eu já pensei isso antes. 1 ou 2 vezes. Não, muito mais do que isso. Já pensei nisso inúmeras vezes. Mas mesmo se eu pudesse voltar aquele dia e refazer tudo, tenho certeza de que ainda tentaria sobreviver. Talvez eu não tenha a coragem do Hanta, mas pode-se dizer que sou ganancioso pela vida. Quando me encontro à beira da vida e da morte, escolho a vida sempre. Não sei porquê, mas escolho. Se você nunca esteve perto da morte, lembre-se disto. Às vezes, a vida e a morte dependem de decisões tomadas no calor do momento. Nem sempre é assim, mas se você se encontrar numa situação dessas, não há espaço para pensar. Sua verdadeira natureza vem à tona. Aqueles que se apegam à vida continuam a viver com obstinação, enquanto aqueles que não se apegam a ela perdem a vida com surpreendente facilidade. Em outras palavras, aqueles que se encontram em situações que deveriam matá-los, mas não morrem, são incapazes de se permitirem morrer. E como alguém que não conseguiu morrer, não me resta outra escolha senão continuar vivendo como estou. Portanto, se o fim da vida chegar para mim também, tenho certeza de que será uma morte digna. Se eu tiver a sorte de morrer como um ser humano, é claro. Até que esse momento chegue, não tenho outra escolha senão aceitar quem sou e seguir em frente, por mais pesado que seja esse fardo. Continuei tentando sobreviver, apesar de não querer de verdade, e entrei na parte de trás do escritório do corpo de soldados voluntários pela entrada do beco. Era uma porta terrivelmente pequena, mesmo para uma entrada dos fundos, e não havia nenhum sinal de que fosse usada com frequência. Então, desci por um poço vertical dentro do prédio para chegar ao porão. Elisa me contou que havia um bueiro ali. Ele datava da época em que Alterna ainda não era uma cidade-fortaleza. Primeiro, os batedores do reino de Arabaquia construíram um posto avançado ali, e depois que uma vila cresceu ao redor, eles construíram aquedutos para trazer água do rio próximo. Mais tarde, as pessoas cavaram poços, e gradualmente ficou mais difícil tirar água do rio, então começaram a usar os aquedutos como drenos. Com o tempo, uma parte deles foi aterrada ou coberta com pedras. A galeria pluvial estava muito esquecida. Um ladrão excêntrico a descobriu e a modificou para servir como passagem secreta. Esse ladrão era professor de Elisa e Bárbara, então as duas foram obrigadas a ajudar na obra. Os ladrões também encontraram as outras galerias pluviais restantes e contrataram artesãos para reforçá-las onde necessário, criando uma rede com pontos de entrada por toda a cidade. Ainda me lembro da Elisa me contando essa história num tom desinteressado, mas explicando-a com detalhes estranhos. Acho que ela provavelmente estava relembrando o passado. Ela não tinha interesse no aqui e agora. Seu coração estava voltado apenas para o passado. Essa foi a impressão que tive. Elisa tinha uma estranha aversão a ser vista pelos outros, e quando se mostrava a eles, escondia o rosto com seus longos cabelos e um lenço. Ela parecia ter muita dificuldade em socializar e não era do tipo que gostava de andar em grupos ou fazer amigos, mas acho que talvez ela se orgulhasse do seu trabalho. Ela tinha um senso de responsabilidade mais forte do que a maioria, e isso se devia mais a um senso de dever do que a uma obrigação. Ela provavelmente também sentia um certo grau de lealdade e apego à guilda dos ladrões. No entanto, quase todos os ladrões que a mentora Elisa e seus colegas haviam treinado já estavam mortos. Até mesmo Bárbara, com quem ela tinha uma relação próxima, havia falecido. Na minha opinião, Elisa dedicou sua vida à guilda. Agora, a guilda que ela tanto prezava estava em ruínas e logo desapareceria por completo. Talvez ela tivesse perdido de vista o seu propósito de vida. Quando saímos da galeria pluvial, estávamos dentro do antigo quartel-general do Exército da Fronteira, que também ficava no Distrito Norte, não muito longe do Templo de Lumiaris, que ficava um pouco acima dali. Notei que Elisa estava com uma aparência muito suja. Seu cabelo estava todo emaranhado e com alguns fios brancos. Suas roupas escuras eram pouco mais que trapos e pareciam largas demais. Ela havia encolhido. Parecia estar muito magra. Tive a impressão de que ela não estava se alimentando direito. Pouco antes de chegarmos ao templo, Elisa se virou para voltar. Obviamente, eu a impedi. Estava preocupado com Elisa. Ela estava silenciosamente escolhendo a própria morte. Era tudo o que eu podia presumir, mas ela tinha me visto em apuros e não conseguiu me abandonar. Eu não a conhecia muito bem, mas nós duas éramos ladras, e ela era colega de trabalho da minha professora Bárbara. Não teria sido certo abandoná-la. Você gostaria de vir conosco, Elisa-san? Quando perguntei isso, ela respondeu. Onde? Sua voz era tão fraca, tão sem entonação, que doía. Lembro-me de ter tido vontade de chorar ao ouvi-la. Juro, se eu pudesse ter chorado, teria chorado. Talvez se eu fosse o tipo de pessoa que chora em momentos assim, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ainda estamos tentando descobrir isso. Foi isso que eu lhe disse na época. Não tínhamos voltado para Alterna com nenhum plano em mente, apenas com uma vaga esperança de encontrar alguma pista. Como provavelmente já esperávamos, essa esperança foi em vão. Precisávamos de um plano para o que fazer a seguir. Não vou dizer que não esperava que ela pudesse nos ajudar a bolar alguma coisa. Provavelmente esperava. Eu queria ajuda. Eu tinha Hanta. Eu tinha Yumi. E eu tinha Itsukushima também. Até o Poshi, o cão-lobo, estava me ajudando. Mas ainda não era o suficiente. Desde que acordei em Gringar, eu vivia minha vida com a ajuda e o apoio de outras pessoas. Nunca pensei em tentar fazer nada sozinha. Nem uma vez.
Elisa também me ajudou, da melhor maneira que pôde, à sua maneira. Aos poucos, ela me contou tudo o que sabia, como se estivesse arrancando as informações de si mesma. 15 dias antes, os Sekaishu negros haviam começado a pressionar a Alterna. Shinohara e Orion saíram da cidade pelo portão sul para ver o que estava acontecendo, e ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. No início do dia seguinte, Jinmojis abriu o portão norte e tentou uma fuga com a cavalaria e a infantaria. Ela não sabia se ele havia conseguido, mas pouco depois, os Sekaishu invadiram Alterna. Quando é que aqueles seres vestidos de noite começaram a vaguear pela cidade? Elisa não sabia dizer com certeza, mas a primeira vez que vira um deles fora 7 dias antes. Desde que o Sekaishu destruiu Alterna, Elisa só havia saído da cidade uma vez. Ela confirmou que o Sekaishu também havia atingido Damuro. Aparentemente exterminou os goblins de lá. Mas ela não tinha ido até a Fortaleza de Ferro de Riverside. Ela precisava ficar em Alterna. Essa foi a conclusão a que chegou. Porque esse é o meu papel, explicou ela em tom monótono. Eu deveria ter tentado convencê-la do contrário? Acho que mesmo se eu tivesse dito tudo o que me viesse à cabeça, não teria adiantado muito. Mas não custava tentar, não é? Há estoques de comida na Guilda dos Ladrões. Vou compartilhar um pouco com você, ela ofereceu. Eu a rejeitei. Não havia como eu aceitar, porque enquanto ela tivesse comida, havia uma chance de sobreviver. Quando a comida acabasse, eu já não tinha tanta certeza. Tinha a sensação de que, em vez de vagar por aí procurando algo para comer, ela poderia decidir deixar as coisas seguirem seu curso e morrer de fome. Eu não queria isso. Eu queria que ela vivesse o máximo possível, mesmo que isso contrariasse seus próprios desejos. Recusei-me a tomar qualquer atitude que pudesse encurtar sua vida. Eu jamais conseguiria fazer algo assim. Mesmo que o que ela quisesse fosse descansar, libertar-se do sofrimento vazio de viver sozinha, eu não a ajudaria em seu suicídio passivo. Por favor, não me faça sofrer mais. Me despedi de Elisa e voltei ao templo de Lumiaris, onde meus companheiros me esperavam. Itsukushima estava fora com Poshi. Contei a Hanta e Yumi que havia encontrado Elisa. Teria sido covarde esconder isso deles. Ou talvez eu simplesmente não tivesse coragem de mentir descaradamente assim. Senti que Hanta me criticaria por não tê-la trazido comigo. Mas talvez ele tivesse uma perspectiva diferente da minha sobre o assunto. Tudo o que ele disse foi, tudo bem. Afinal, sempre podemos voltar, disse Yumi. Os olhos de Yumi estavam sempre voltados para o próximo passo, para o que viria amanhã. Ela me perdoou e me consolou. Ah, é mesmo, pensei. Isso mesmo. Este não é o fim. Escolhi acreditar. Podemos voltar para Alterna. Se eu estiver preocupado com Elisa, posso visitá-la. Quer dizer, talvez com o tempo ela mude de ideia. Talvez da próxima vez consigamos tirá-la de Alterna. Itsukushima e Poshi voltaram e passamos a noite no templo. Não eram apenas os Sekaishu que vagavam por Alterna. Os ainda mais perigosos, vestidos com roupas noturnas, também estavam lá. Não encontramos nenhum motivo para ficar. Depois de conversarmos bastante, concordamos que deveríamos ir para a Fortaleza de Ferro de Riverside. Saímos do templo ao amanhecer e seguimos em direção à muralha noroeste. Parte das fortificações ali havia desabado, criando uma pequena passagem por onde pudemos nos esgueirar. Foi por ali que também entramos em Alterna. Ao longo do caminho, senti olhares sobre mim. Olhei e vi Elisa, parada em um telhado a uns 20 metros de distância. Ela não estava tentando se esconder, mas também não acenou nem fez nada para se comunicar conosco. Parecia improvável que ela tivesse nos visto por acaso enquanto passeava. Ela havia recusado meu convite, dizendo que não tinha intenção de vir, mas mesmo assim, não conseguiu permanecer indiferente. Yumi acenou para Elisa. Elisa não se mexeu. Hanta estalou a língua antes de abrir a boca como se fosse dizer algo. Talvez ele quisesse fazer um comentário maldoso para ela. Seria típico dele. Mas no fim, ele não disse nada. Itsukushima e Poshi começaram a andar e nós o seguimos. Elisa nos seguia, mantendo uma distância de pelo menos 20 metros. Não é bem correto dizer que ela nos seguia. Ela estava nos protegendo. Ela não deixaria que nada nos acontecesse antes de partirmos de Alterna. Ela se importava com o nosso bem-estar. Era assim que eu me sentia na época, e ainda hoje acredito que era isso mesmo. Com o tempo, chegamos ao local onde o muro havia desmoronado e Elisa desapareceu. Teria ela ido embora como se dissesse que seu trabalho estava feito? Não era isso. Em algum momento, ela havia se movido para o topo do muro. Ela estava do outro lado da parte desmoronada que estávamos prestes a atravessar. Em outras palavras, ela havia dado a volta, passando de estar atrás de nós um instante atrás para estar na nossa frente agora. Elisa era uma das gerentes da Guilda dos Ladrões e mentora, responsável por treinar outros ladrões. Eu também fui nomeado mentor, mas apenas como medida temporária devido à grave escassez de pessoal. Ao contrário de mim, ela era a verdadeira ladra. Bárbara Sensei também era, e era uma ladra incrível, com quem eu jamais conseguiria competir. Ela mal se mexeu até chegarmos perto da parte da parede que desabou. Ela simplesmente ficou lá parada, nos observando. Incapaz de se conter, Yumi acenou novamente. Até mais. Ao ouvir isso, Elisa finalmente reagiu. Mas não a Yumi. Elisa virou-se para olhar para trás, com o olhar fixo no teto. Eu disse alguma coisa naquele momento? Fiquei definitivamente chocada, porque eles estavam lá. Um deles vestido para a noite. Era aquele que usava armadura dourada e uma coroa, e carregava um cajado. Há quanto tempo eles estavam flutuando ali? Não consigo imaginar que estivessem ali há muito tempo. Provavelmente apenas desde o momento em que Elisa se virou para olhar. Isso é apenas um palpite meu, mas acho que o de vestes noturnas estava do outro lado da muralha. E talvez eles tenham flutuado de lá para cima sem fazer barulho? Elisa deve tê-lo sentido. A criatura vestida de
noite apontou seu cajado para Elisa. Antes que ela pudesse lançar seu relâmpago, Elisa arremessou algo semelhante a uma adaga em sua direção. O raio atingiu a adaga, não ela, e explodiu. Vai, gritou Elisa. Saí correndo imediatamente. Sua intenção era clara, e eu não poderia ter entendido errado. Ela estava nos dizendo, vou atrair a atenção daquele vestido de noite. Saiam de Alterna e corram o mais longe que puderem. Eu a obedeci instintivamente. Não podemos. Yumi fez exatamente o contrário do que eu fiz. Ela tentou escalar a parede em ruínas, mas Hanta a agarrou imediatamente pelo braço. Não, Yumi. Outro está vindo, gritou Itsukushima. Ele estava olhando na direção de onde tínhamos vindo. Eu olhei também. O portador do bastão não era o único vestido de noite. Havia pelo menos mais um, e lá estavam eles. O vestido de noite que carregava uma espada e um escudo brilhantes, e cavalgava sobre uma massa de Sekaishu que formara uma besta de 4 patas, corria fluidamente pela rua em nossa direção. Corram, gritou o caçador mais experiente. Yumi ainda não concordava, mas Hanta e eu a arrastamos para fora de Alterna contra sua vontade. Itsukushima nos mandou na frente com Poshi e depois passou pela brecha também. Um relâmpago brilhou em algum lugar. Eu não conseguia ver Elisa nem a mulher vestida de noite com cajado, mas se o oponente dela ainda estava lançando raios, isso significava que Elisa estava bem. Continuei a impulsionar as pernas. Não precisava olhar para trás para saber que Yumi, Hanta, Itsukushima e Poshi ainda estavam por perto. Havia uma floresta ao norte de Alterna, e estávamos fugindo para lá. Não esperávamos estar seguros quando chegássemos, mas não havia outra opção. Enquanto corria, olhava para trás de vez em quando. Esperava que não houvesse nada nos perseguindo. Meu desejo não se realizou. Estávamos sendo perseguidos. Não era apenas o ser de vestes noturnas com a espada e o escudo brilhantes, montado em uma besta feita de Sekaishu. Havia uma horda de Sekaishu seguindo-os, quase como uma grande onda negra. Chamo de onda, mas infelizmente não estávamos na praia. Não era o tipo de onda que quebra na costa e récua. Não importava para onde fossemos, aquela onda negra nos seguiria e eventualmente nos alcançaria. Então seríamos engolidos e provavelmente nos afogaríamos nela. Agora é tudo ou nada. Vamos nos separar. Itsukushima gritou uma ordem lá de frente na floresta. Não me lembro de Yumi ter se oposto. Estávamos todos sem fôlego, e ela não tinha condições de conversar. Tenho certeza de que isso afetou nossa capacidade de tomar decisões e por causa disso, quando alguém sugeria algo, não tínhamos escolha a não ser fazer o que quer que fosse. Tenho minhas dúvidas, porém, se isso realmente aconteceu. Quanta certeza posso ter de que não manipulei minhas próprias memórias para torná-las mais favoráveis a mim? É absolutamente verdade que fiz exatamente como Itsukushima disse, sem dizer mais nada. Era tudo o que eu podia fazer naquele momento. Deveria ter sido o mesmo para Hanta e até mesmo para Yumi. Então não foi minha culpa. Não exclusivamente minha culpa. Mas não é exatamente assim que eu quero me lembrar disso? Independentemente do que realmente me motivava, corri para o norte em direção à floresta. No instante seguinte, estava sozinho. Hanta não abandonaria Yumi, certo? Tenho certeza de que ele jamais a deixaria sozinha. Se estivesse com Yumi, na pior das hipóteses, poderia servir de isca para ajudá-la a escapar, ou algo assim. Mas ele não poderia fazer nada se não estivesse com ela. Seria inútil. Talvez eu devesse ter tentado ficar perto de Yumi também? Provavelmente era isso que eu deveria ter feito. Mas quando me dei conta, já era tarde demais. Itsukushima era um caçador experiente e conseguia trabalhar perfeitamente mesmo sem dormir o suficiente. Raramente demonstrava sinais de cansaço na nossa frente. Será que estava fingindo ser forte? Se sim, isso exigiria uma resiliência mental impressionante. Sua resistência também era incrível. Para a idade dele, claro. Itsukushima era muito mais velho do que nós. A diferença de idade era provavelmente tão grande que ele poderia ser nosso pai. Talvez Itsukushima tivesse gasto toda a sua energia correndo de Alterna até a floresta, mas acho que ele não teria como nos dizer se estava no seu limite. Ele não ia querer prejudicar aqueles que eram mais jovens que ele. Foi por isso que ele nos ordenou que corrêssemos em direções diferentes, para dividir nossos perseguidores. Se tivéssemos fugido todos juntos, teríamos vivido ou morrido juntos. Sendo assim, ele teria preferido que pelo menos um de nós escapasse, mesmo que nem todos pudessem. Estamos falando de Itsukushima. Tenho certeza de que ele queria garantir que Yumi sobrevivesse, pelo menos. Mas Yumi era o maior problema. Ela amava Itsukushima como um pai e não o teria abandonado nem se ele implorasse. Talvez fosse por isso? Itsukushima fez isso por Yumi. Se fosse pelos meus camaradas, eu teria dado a minha vida. Nem sequer me arrependeria. Itsukushima fez o que lhe pareceu natural. E a minha perspectiva era a mesma que a dele. Eu não diria que havia nada de particularmente especial ou único na escolha que ele fez. Se eu estivesse no lugar de Tsukushima, teria feito o mesmo. Pensando bem, Poshi também era um cachorro bem velhinho. É estranho dizer isso, mas provavelmente ele não tinha muito tempo de vida mesmo. E Tsukushima amava aquele cachorro. Talvez ele tenha feito o que fez porque queria compartilhar o destino de Poshi. De certa forma, essa teria sido uma maneira apropriada para Itsukushima, aquele caçador tão implacável, partir. Inconscientemente comecei a usar minhas técnicas de ladrão para apagar o som dos meus passos. Havia Sekaishu por toda parte, mas nenhum deles demonstrava me ver como presa. Eu vagueava pela floresta, sem me sentir realmente ameaçado. Folhas secas balançavam ao vento como sementes liberadas pelas árvores. Eu tinha um destino em mente.
Originalmente planejávamos ir para a Fortaleza de Ferro de Riverside. Se eu fosse para lá, poderia encontrar meus camaradas. No entanto, eu me sentia péssimo por causa do que tinha acabado de acontecer e estava triste. Eu me culpava muito, mas já havia desistido de Tsukushima e Pochi há muito tempo. Eu nunca mais veria o caçador ou seu cão-lobo. Mas havia esperança para Hanta e Yumi. Eles ficarão bem. Quero que fiquem bem. Se ambos não estiverem vivos, Tsukushima e Pochi não poderão descansar em paz. Seria ruim para mim também. Não faço ideia do que farei se algo acontecer com eles. Não me apressei. Caminhei devagar, mas com firmeza, tomando cuidado para manter distância do Sekaishu para que não me detectassem e me considerassem um inimigo. Os Sekaishu nunca se aproximaram de mim, e eu também nunca me aproximei deles deliberadamente. Várias vezes, já não me lembro quantas, avistei um deles vestido com roupas noturnas, mas apenas à distância. Mesmo assim, foi o suficiente para me fazer encolher nas sombras das árvores, esperando até que se movessem e sumissem completamente de vista. Certa vez, avistei o segundo ser vestido de noite, com a armadura dourada, a coroa e o cajado, voando silenciosamente por aí. Fiquei pensando no que teria acontecido com Elisa. Essa foi a única vez que me preocupei com a segurança dela. Quando finalmente saí da floresta, o sol já havia se posto e estava escuro. Se eu tivesse simplesmente seguido direto para o norte pela floresta, teria chegado perto da fortaleza de Vigia dos Mortos. No entanto, continuar para nordeste pela floresta a partir dali me levou eventualmente às planícies do Vento Veloz. Não havia nada para me esconder nas planícies. Estava com medo? Não sei. Mas, estando ou não, decidi ser cauteloso e só comecei a atravessar as planícies do Vento Veloz depois que a noite caiu, seguindo para o oeste. Em comum para a região, quase não havia vento nas planícies de Kikivins. O céu estava praticamente limpo e pontilhado de estrelas que não cintilavam. Havia lua também. A lua vermelha. Mas a luz da lua e das estrelas era fraca. A terra estava mergulhada em uma escuridão total, e mesmo com meus olhos totalmente adaptados, eu me sentia como se estivesse vendado. Era uma escuridão infinita, exceto pelas estrelas estranhamente nítidas e o globo vermelho pairando no céu. Eu só conseguia me orientar na direção geral em que estava viajando graças a elas. Ocasionalmente, eu tropeçava ou pisava no que eu supunha serem Sekaishu. Isso me fazia entrar em pânico a princípio, mas assim que percebi que nada ia acontecer, parei de me importar. Não eram os Sekaishu dos quais eu precisava ter cuidado, mas sim os que estavam vestidos com roupas noturnas. Na maioria das vezes, os corpos dos Sekaishu não reagiam nem mesmo a estímulos físicos diretos. Os seres vestidos de noite eram outra história. Essas criaturas estavam profundamente ligadas ao Sekaishu, e talvez se pudesse dizer que eram um tipo de Sekaishu em si, mas na verdade eram algo completamente diferente. Talvez por haver humanos, ou criaturas semelhantes a humanos, dentro delas, pareciam ter algo contra nós. As planícies do Vento Veloz estavam silenciosas, como se toda a vida nelas tivesse perecido. Eu me movia fazendo o mínimo de barulho possível, a ponto de começar a questionar se eu mesmo estava vivo ou morto. Talvez eu tivesse morrido em algum ponto do caminho. Há momentos em que penso que sim. Talvez tudo isso não passe de um sonho cruel que estou assistindo antes de mergulhar no longo sono da morte. Quando o céu começou a clarear, virei ligeiramente para o sul e continuei para o oeste ao longo das encostas das montanhas Tenryū. Eram talvez 40 quilômetros de alterna até a Fortaleza de Ferro de Riverside em linha reta. Seguir pelas encostas era um pequeno desvio, e por mais que eu me apressasse, não chegaria antes do sol nascer completamente. Não tive coragem de atravessar audaciosamente as planícies do Vento Veloz, onde ficaria muito visível a luz do dia. No fim, só cheguei à Fortaleza de Ferro de Riverside quando o sol já estava se pondo novamente. O que teria acontecido com aquele lugar, que o corpo de soldados voluntários havia retomado dos orcs da Expedição do Sul e transformado em sua principal fortaleza? Eu não fazia ideia naquele momento, mas era óbvio que não havia ninguém por perto. A fortaleza fortificada, cercada por muralhas defensivas, margeava o rio Jet, com parte dela se estendendo para dentro do rio. 14 torres se erguiam dentro das muralhas, conectadas por pontes. Pude observar que várias dessas pontes, assim como os portões, haviam sido destruídos. Havia uma enorme quantidade de pássaros empoleirados nas muralhas e nas torres. Alguns deles também sobrevoavam a fortaleza. Embora eu tenha me aproximado dos portões, não consegui me obrigar a entrar. Gostaria de poder dizer que foi por cautela, mas não é isso. Eu simplesmente estava farto de tudo. Estava me sentindo preguiçoso e não queria fazer mais nada. Não comia desde que saí de Alterna, nem sequer bebia água. Meu estômago estava vazio e minha garganta seca, mas a apatia ainda vencia. Me afastei mais de 10 metros do portão e me sentei no chão de costas para a parede. Não era uma posição muito relaxante, então acabei levantando um dos joelhos e o abracei. Um dos pássaros que estava no muro fez cocô na minha cabeça. Meu único pensamento foi, cocô de pássaro. Aruú-kun. Você consegue imaginar como me sentia ao ouvir aquela voz? Devo ter estado olhando para baixo, mas eu não estava olhando para o chão. Eu não estava olhando para nada, e também não estava pensando em nada. Eu havia regredido a me tornar uma forma de vida sem emoções ou pensamento consciente. A voz dela me tornou humano novamente. Sim, é Yumi. Ouvi a voz de Yumi. Mesmo assim, a primeira coisa que fiz foi fechar os olhos com força e depois cobri-los com as mãos. Eu estava ouvindo a voz dela, então não deveria ter tentado tapar os ouvidos? De qualquer forma, fechei os olhos e os cobri. Estava cansada de encarar a realidade, mas provavelmente queria ouvir a voz de Yumi, a voz da minha camarada. Eu suspeitava fortemente que pudesse estar imaginando coisas, mas, na remota possibilidade de ser real, não podia deixar de ouvir. Aruú-kun. Ei, Parupiro. Pare de ficar aí se lamentando, seu bobo. No entanto, como consequência, também ouvi algo que não queria.
Mas eu sabia que se estivesse ouvindo vozes apenas porque desejava que elas estivessem lá, não teria ouvido a voz de Hanta de jeito nenhum. Então, de certa forma, isso tornou tudo mais real. Como eu esperava, Yumi e Hanta não se separaram um minuto sequer. Chegaram à Fortaleza de Ferro de Riverside algumas horas depois de mim, quando o sol já havia se posto. Lembro-me de Yumi tirando o cocô de pássaro do meu cabelo com as próprias mãos. Hanta não disse nada, mas o olhar que me lançou dizia, esse cara é gente boa? Quando mencionei que ainda não tinha entrado na fortaleza, Hanta finalmente deixou transparecer sua desconfiança. Você devia pelo menos ter verificado se Tsukushima e Pochi estavam aqui. Qual é o seu problema, cara? Você é idiota? É mesmo? Você sempre foi um idiota para o Piro. Eu não conseguia argumentar. Não importava o que eu dissesse. Eu tinha medo de que ele percebesse minhas intenções e entendesse que eu não achava que Tsukushima ou Pochi viriam. Mas sabe, Yumi apontou para os pássaros enfileirados no topo das paredes. Parece que não tem ninguém lá dentro. O que estou tentando dizer é que mesmo que não haja ninguém, o óbvio a fazer é verificar para ter certeza. Se dermos uma olhada lá dentro, poderemos descobrir mais ou menos o que aconteceu aqui. Hanta retrucou, Yumi reclamou e os dois começaram a discutir. Talvez isso se devesse inteiramente à personalidade e ao jeito de falar da Yumi, mas mesmo quando as duas brigavam, parecia uma brincadeira. É incrivelmente raro, mas ainda vejo cenas delas brigando nos meus sonhos. Quando isso acontece, chego a desejar que elas continuem brigando para sempre. O sol já estava se pondo e escurecia a cada hora. Não me lembro em detalhes do que conversamos, mas acho que decidimos não explorar a fortaleza até o sol nascer novamente. Pelo que me lembro, acampamos a uma curta distância da fortaleza, em algum lugar com vista para o rio Jet. Hanta e Yumi pareciam exaustos e caíram num sono profundo enquanto eu fazia a vigia. Eu também dormi em algum momento, mas não por muito tempo. Yumi estava deitada de lado, e Hanta a abraçava por trás. Tenho uma lembrança nítida de como os dois estavam dormindo naquela noite. Após o nascer do sol, entramos na Fortaleza de Ferro de Riverside. Pelo que pudemos ver, não havia nenhum Sekaichu lá dentro, e o lugar estava abandonado como havíamos imaginado. Não havia sobreviventes, mas encontramos vestígios dos mortos. O pátio da frente, logo após os portões destruídos, estava repleto de corpos. Não, seria mais preciso chamá-los de restos mortais espalhados. Os pássaros que faziam ninho na fortaleza devem ter se banqueteado com eles. Tudo o que restava eram os ossos e os pertences dos mortos. Avistamos uma armadura e um escudo familiares. Pertenciam a Tokimune, o líder dos Tokis. Pensei que devia estar enganado, mas Hanta confirmou com surpreendente facilidade. É o Tokimune. Yumi concordou. Então Hanta pegou uma espada. Era grande, provavelmente mais fácil de empunhar com as duas mãos do que com uma. Cara, e a Britney também? Britney era o antigo chefe do escritório do Corpo de Soldados Voluntários e vinha mantendo o corpo unido depois do que aconteceu em Alterna. Ele tinha o cabelo tingido de verde e até a cor dos olhos tinha mudado de alguma forma. Era um tanto excêntrico, mas também um paladino competente que cuidava bem de nós, os soldados voluntários mais jovens. Encontrei um crânio com cabelo verde emaranhado grudado nele, mas, deliberadamente, não contei a Hanta nem a Yumi. Tokimune e Britney morreram ali. Precisei de toda a minha força para assimilar esse fato. E eles não foram os únicos. Quantos soldados voluntários morreram? Com os corpos naquele estado, não era fácil fazer sequer uma estimativa aproximada, mas eram mais do que alguns. Provavelmente mais de 10. Não parece que eles foram completamente dizimados, disse Hanta, como se estivesse tentando se convencer disso. Concordei com ele nesse ponto. Não havia gente suficiente para isso. Os soldados voluntários sofreram um grande número de baixas e se viram em uma situação desvantajosa. Então, em algum momento, tentaram se retirar da Fortaleza de Ferro de Riverside. Talvez não tivessem tido outra escolha a não ser fugir. Uma fortaleza é uma instalação militar construída para fins defensivos. No entanto, Britney e Tokimune morreram dentro da fortaleza, não fora dela. O inimigo, provavelmente um grande número de Sekaichu, havia forçado a entrada, o que obrigou os soldados voluntários a recuar. Era horrível pensar nisso. Não importava como eu imaginasse, era terrível. Eu só conseguia imaginar um desastre absoluto. Não é agradável dizer isso, mas, embora perder Britney já fosse ruim, eu não conseguia acreditar que Tokimune, de todas as pessoas, estivesse morto. Sim, ele era o tipo de pessoa que, na hora da verdade, ignorava qualquer perigo para salvar seus camaradas. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando se encontrava em situações de vida ou morte, sempre dava um jeito de sair delas. Lá no fundo, eu sempre o imaginei como o tipo de pessoa que nunca morreria. Ele tinha um otimismo natural, mas além de ser um cara positivo, também era rápido em perceber oportunidades. Apesar de terem corrido muitos riscos como soldados voluntários, Tokimune nunca perdeu um de seus camaradas. Diferente de mim, que nunca fui nada além de uma completa fraude como líder. Éramos completamente diferentes. Tokimune era o meu oposto. Quando as pessoas falam de um verdadeiro líder, elas se referem a um cara como Tokimune. Se Tokimune estivesse morto, não seria surpreendente descobrir que os Tokis também tivessem sido exterminados. O sacerdote de óculos, ex-guerreiro Tada. Ana-san, uma motivadora de primeira e a alma da festa. Inui com seu rabo de cavalo e tapa-olho. A maga alta e atlética Mimori. Eu tinha tido muito contato com os Tokis. Com o jeito do Tokimune, a equipe deles era um grupo alegre, cada um com sua personalidade radicalmente diferente, mas fortemente unido. Depois que se entrosavam, era um grupo com uma garra incrível.
Para um cara melancólico como eu, a energia que o Tokimune emanava nunca combinou muito bem com a minha personalidade. Mas pelo menos metade da razão para isso era inveja. Não há dúvida de que os Tokis eram um grupo simpático. Apesar de todas as minhas reclamações, eles eram o tipo de pessoa que sempre dava um jeito de sobreviver, não importa o que acontecesse. Acho que eles estavam bem do jeito que eram. Os Tokis sempre aproveitaram a vida. Eram pessoas que mereciam viver. Se Tokimune e os Tokis estavam mortos, então Gringar era verdadeiramente cruel. Como eu poderia ter alguma esperança em um mundo tão absurdo como este? Talvez nunca tenha havido esperança. Não deveria ter percebido isso desde o início, quando Manato morreu? Se este mundo fosse minimamente são, as pessoas morreriam numa ordem lógica. Manato não deveria ter sido o primeiro a morrer. Por que não podia ter sido eu? Eu teria sido a primeira morte perfeita. O mesmo valia para Moguzo. Por que Moguzo, dentre todos nós, tinha que morrer? Não podia ter sido eu? Em Gringar, as pessoas de quem você mais sentiria falta morriam primeiro. Provavelmente era por isso que eu tinha tanta dificuldade em morrer. Aqueles que não conseguiam morrer tinham que assistir os outros partirem primeiro. É um papel difícil, à sua maneira. Ei, Manato. Moguzo. Se pudéssemos trocar de lugar, eu trocaria. Embora eu tenha pensamentos profundamente equivocados como esses, tenho talento para encontrar a fronteira entre a vida e a morte. Hanta e Yumi tentavam descobrir por onde os soldados voluntários haviam fugido, ou seja, qual era a rota de fuga. Obviamente eles poderiam ter saído pelos portões, mas como estes estavam arrombados, parecia razoável supor que os Sekaishu tivessem entrado por eles. Era possível que os soldados voluntários sobreviventes tivessem usado outra rota. Talvez Tokimune e Britney tivessem lutado até a morte no pátio para atrasar o inimigo? Em outras palavras, ganhando tempo para seus camaradas. Hanta e Yumi debatiam teorias conflitantes enquanto procuravam por essa rota alternativa. Quanto a mim, eu apenas seguia Hanta. Olhei em volta, observando os cadáveres, mas minha cabeça não estava funcionando direito. Eu os ouvia conversando, mas não tinha opinião própria. Desde que me lembro, sempre que eu ficava quieto, as pessoas presumiam que eu estava perdido em pensamentos, mas para ser sincero, eu não estava. Se eu estivesse pensando, teria conseguido expressar em palavras. Quando não tinha nada a dizer, significava que eu não estava pensando em nada. Mas apesar disso, ou talvez justamente por não estar pensando, eu sentia que algo estava estranho. Hanta e Yumi concluíram que o caminho que procurávamos provavelmente era a passagem secreta na 7ª torre e estavam indo naquela direção. Na verdade, já estávamos quase lá. Yumi saiu correndo em direção à entrada da torre, e Hanta gritou "Ei!" ou algo parecido enquanto a perseguia. Olhei para cima. Se você me perguntasse por que, eu não saberia dizer, mas deve ter havido algo que me fez fazer isso. As torres da Fortaleza de Ferro de Riverside, incluindo a 7ª, foram todas construídas da mesma forma, sem praticamente nenhuma característica distintiva. Eram cilindros espessos com um telhado em forma de chapéu pontiagudo no topo. A parte Fortaleza de Ferro do nome deriva do fato de que as fundações das muralhas e torres foram feitas despejando um material composto, semelhante a concreto, em uma estrutura de ferro. Além dessas fundações, as muralhas e torres da fortaleza eram apenas construções de pedra. Alguém estava parado ali, no topo da 7ª torre. A armadura. Vestia uma armadura de aparência sinistra. Contudo, aquela coisa não era humana. Além da armadura, usava também um longo manto, negro como breu, tão comprido que se arrastava pelo chão atrás de si. Mas aquilo era mesmo um manto? Não era. Era um grupo de Sekaishu. Sekaishu das trevas haviam se reunido envolvendo a armadura. Yumi Hanta, gritei imediatamente. Aquela armadura. Eu a reconheci. Renji estava usando aquilo. Ele disse que era uma relíquia. Aragarfaldi ou algo assim. Isso é uma relíquia. Renji. Será que é o Renji? Será que ele está dentro dela? Até o Renji morreu. O Renji... De qualquer forma, aquilo era uma coisa vestida para a noite. A princípio, eu estava completamente distraído com as armaduras deles. Não deixei de notar que eles estavam segurando algo em cada mão, mas esse não era o foco da minha atenção. No entanto, um instante depois, não havia mais como ignorar aqueles dois objetos quando percebi que estavam vivos. A criatura vestida de noite segurava um humano na mão direita e uma criatura semelhante a um cão na esquerda. Eu estaria mentindo se dissesse que uma suspeita horrível não me passou pela cabeça. Não era apenas uma suspeita, eu tinha certeza disso. Mas fiz uma escolha deliberada de não dizer nada sobre o que havia percebido. Corram! É uma noite! Recuem! Gritei, correndo na direção de outra torre. Hanta e Yumi me seguiram. Enquanto faziam isso, o ser vestido de noite saltou do topo da 7ª torre, seu manto Sekaishu se abrindo como um par de asas negras. Nos escondemos na sombra de outra torre. Por que nós três paramos ali? Provavelmente porque estava estranhamente silencioso. Nem conseguimos ouvir quando aquela coisa pousou. Hanta colocou a cabeça para fora e a recolheu tão rapidamente quanto a recolheu. Movendo os lábios sem emitir som e fazendo alguns gestos com as mãos, ele indicou a mim e a Yumi que o inimigo estava lá fora. O que deveríamos fazer? Eu não tinha a menor ideia. Se eu tentasse pensar em uma saída para a situação em que nos encontrávamos, sentiria que seria esmagada pelo peso de perceber o quão ferrados estávamos. Aquela coisa estava vindo atrás de nós, e eles iriam nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Será que Renji estava dentro daquele ser de vestes noturnas? Mesmo que não estivesse, se o ser de vestes noturnas pudesse usar o poder daquela relíquia, a armadura demoníaca Aragarfaldi, não seríamos páreo para eles. Era inútil, então não faríamos nada. Íamos ficar onde estávamos e esperar. Não, isso não ia funcionar. Mostrei todos os dedos da minha mão esquerda e, em seguida, toquei a palma da minha mão direita com o indicador e o dedo médio indicando o número 7.
Depois, apontei para baixo com a mão direita e fiz um movimento rápido para frente antes de apontar novamente para cima. Vamos fugir pela passagem secreta na 7ª torre. Hanta e Yumi entenderam imediatamente o que eu estava sugerindo e assentiram. Mesmo tendo a compreensão deles, eu ainda estava hesitante. Será que isso era certo? Será que era mesmo uma boa ideia? Claro que não. Tínhamos que correr, então eu queria pegar a rota aparentemente viável mais próxima. Era só isso que o plano representava. Hanta fez um gesto indicando que Yumi deveria ir na frente, enquanto eu iria em segundo e ele fecharia a fila. Eu não conhecia bem a região, então não me opus a isso. Yumi também aceitou. Yumi saiu correndo o mais rápido que podia, e eu fiz o possível para acompanhá-la. A caminhada até a entrada da 7ª torre foi tranquila, e lembro de ter a sensação de que toda aquela expectativa tinha sido em vão. Mas então me virei e vi o de vestes noturnas prestes a atacar Hanta. Se eu estivesse no lugar dele, teria desistido. Provavelmente teria tentado comprar uma segunda, talvez duas, para que meus camaradas pudessem escapar. Ou melhor, essa teria sido a única opção que me restaria. Hanta era diferente. Ele parou de repente, como se estivesse se preparando para o ataque do ser de vestes noturnas. Mas, um instante depois, ele estava em outro lugar, a certa distância. Ele havia feito mais do que simplesmente usar os movimentos pouco ortodoxos típicos de um cavaleiro temido para se esquivar do ataque do ser de vestes noturnas. Ele o havia hipnotizado, fazendo-o perder seu rastro por um segundo. Nesse tempo, Yumi havia passado pela porta. Eu a segui. Habilidade pessoal? Hanta desembainhou sua katana e golpeou o homem vestido de noite. Seu manto de Sekaishu bloqueou a lâmina, mas Hanta desapareceu instantaneamente. Na verdade, ele não havia desaparecido de fato. Seu movimento contraditório, atacando e recuando simultaneamente, apenas criará a ilusão de seu desaparecimento. Hanta havia desenvolvido suas raras habilidades físicas e sua destreza com a espada através de um regime único e extraordinário de treinamento de força, combinado com experiência real em combate. Como alguém que sabia como ele era antes, era difícil acreditar o quanto ele havia evoluído. Talvez eu simplesmente não tivesse o dom para esse tipo de coisa. Acho que eu não era um bom juiz de pessoas, mas quem poderia imaginar que ele se tornaria um cavaleiro temido de primeira linha? Era quase como se houvesse vários Hantas saltando aleatoriamente, e então todos investindo contra o de vestes noturnas. Mesmo isso provavelmente não seria suficiente para causar dano, mas não era esse o objetivo de Hanta. Ele estava brincando com o de vestes noturnas. Hanta atacava e se esquivava novamente. Ele se movia mais rápido do que os olhos podiam ver e com uma precisão difícil de prever, enquanto se aproximava gradualmente da 7ª torre. Yumi entrou na torre sem demonstrar qualquer preocupação com Hanta. Ela confiava nele implicitamente e sabia que ele não queria nem precisava que ela se preocupasse. Será que eu conseguiria confiar nas pessoas como Yumi confiava? Bem, um instante depois, segui o exemplo dela. Chamavam-lhe passagem secreta por um motivo. A escadaria que dava início à passagem tinha sido originalmente murada, mas os blocos de pedra tinham sido quebrados. Graças a isso, tudo o que tínhamos de fazer era escalar os escombros. Quando chegamos ao fundo da escadaria, encontramos a entrada para uma passagem suficientemente alta para alguém da minha altura entrar sem ter de se baixar. Obviamente, esperamos um pouco em frente à passagem, e assim que Hanta desceu correndo as escadas para se juntar a nós, entramos. Lá dentro estava completamente escuro. Nós três prosseguimos por um tempo em silêncio, adentrando cada vez mais na escuridão. Sinto que em nenhum momento me preocupei com o que aconteceria se o ser de vestes noturnas nos perseguisse pelo corredor. Não conseguíamos enxergar e não havia como lutar, então não fazia sentido me sentir inquieto. Talvez eu tivesse aceitado que, dadas as circunstâncias, o melhor a fazer era seguir em frente o máximo possível. Ou talvez eu estivesse pensando em quando mencionar o que tinha visto antes. Eu teria que contar a ele sobre o que o ser de vestes noturnas estava segurando, eventualmente. Mesmo sabendo, eu não queria colocar em palavras, e talvez isso estivesse me impedindo de pensar. De qualquer forma, a criatura de noite não nos alcançou. Se veio atrás de nós, deve ter voltado. Sobrevivemos. Yumi, Hanta e eu. Tenho uma lembrança muito nítida do que foi dito naquela passagem escura. O mestre não conseguiu, disse Yumi com a voz embargada pela emoção. Sim, eu não vi, mas acho que Hanta passou o braço em volta dos ombros dela. Isso mesmo. Mas escuta, não é que ele não tenha conseguido. Não fale assim. Estamos aqui agora graças a Itsukushima e Pochii. Certo, nunca imaginei que ele pudesse parecer tão compassivo. Talvez fosse porque era o Yumi. Ele não era o tipo de cara que era gentil com qualquer um. Consegui dizer alguma coisa para Yumi? Acho que não fiquei em silêncio o tempo todo, mas duvido que tenha feito muito mais do que concordar com o Hanta. Afinal, eu acreditava que Tsukushima e Pochii já tivessem morrido há algum tempo. Quem diria que ainda estavam vivos? Tsukushima e Pochii escaparam do perigo e chegaram até a fortaleza de ferro de Riverside. E mais rápido do que qualquer um de nós jamais conseguiria. Mas isso acabou sendo benéfico para nós. Porque havia outro homem vestido com roupas de noite na fortaleza. Se eu tivesse chegado primeiro e entrado, talvez tivesse me pegado. Se isso tivesse acontecido, talvez Tsukushima e Pochii tivessem percebido que algo estava errado e saído dali com Yumi e Hanta. Tsukushima e Pochii morreram na fortaleza de ferro de Riverside. Eles morreram no meu lugar. Era só nisso que eu conseguia pensar. Sinto muito. Gostaria de poder me desculpar. Me sinto péssimo. Eu estava errado. Foi tudo culpa minha. Mas a quem devo pedir desculpas? Tsukushima e Pochii já se foram.
Pedir desculpas aos mortos não adianta nada. Então, para Yumi ou Hanta, eu não conseguiria fazer isso e não deveria. No fim, nunca tive a oportunidade de me desculpar. Ainda hoje, acho que a culpa foi minha. Eu queria ter morrido. Eu deveria ter morrido naquele dia na Fortaleza de Ferro de Riverside. Os dois que se tornariam lendas. Eu não sabia disso naquela época, mas existe uma antiga lenda em Gringar que diz o seguinte: não havia nada além do céu e do mar até que, em certo momento, um ser sem nome, de forma semelhante à humana, surgiu de além-mar. Aquele sem nome semeou inúmeras sementes no mar. As inúmeras sementes germinaram e floresceram, dando origem a incontáveis vidas. Quando essas vidas terminaram, seus corpos afundaram no fundo do mar, onde se acumularam ao longo do tempo. Assim, a Terra começou a emergir debaixo das águas e, eventualmente, um continente tomou forma. Neste continente também a vida continuou a gerar mais vidas, e estas aumentaram muito em número. O ser sem nome, com forma semelhante à humana, retornou ao continente, adormecendo e despertando por eras. Incontáveis vidas floresceram e desapareceram sob o olhar do ser sem nome, e os precursores nasceram. O continente fervilhava de vida e cor. Contudo, um dia o dragão primordial desceu dançando do céu e expulsou o ser sem nome. Tendo tomado o lugar do ser sem nome, o dragão fez seu leito no continente. Ali dormiu até ser sepultado na terra, e a terra se encheu de uma fertilidade silenciosa. Mais tarde, a paz do continente foi quebrada quando dois deuses chegaram aqui vindos de além do mar e do céu. Quando o dragão despertou ao som de um grande clamor, descobriu que os dois deuses haviam transformado os precursores em servos e estavam lutando entre si. O dragão saiu rastejando de sua cama e foi para a batalha para punir os dois deuses com a morte. Os precursores estiveram envolvidos nessa intensa luta, que se prolongou por muito tempo. Sem nenhum sinal de que o conflito estivesse diminuindo, o ser sem nome teve pena dos precursores e fez cair uma estrela vermelha do extremo dos céus. O dragão despedaçou a estrela vermelha, mas seus fragmentos criaram raízes na terra e se transformaram em tumores escuros. Esses tumores escuros se espalharam pelo continente. Os dois deuses desapareceram, soterrados sob os tumores, e o dragão rastejou de volta para sua cama. No entanto, o dragão havia esgotado suas forças ao golpear a estrela vermelha e jamais despertaria novamente. O dragão morreu enquanto dormia. Nenhum ser humano aparece nesta história. Isso porque a raça humana é relativamente recente. Dizia-se que os precursores eram os ancestrais dos elfos, anões, centauros e kobolds. Eles são tão diferentes que é difícil acreditar que todos descendem da mesma raça, mas habitam estas terras há muito mais tempo do que nós, humanos. E no mínimo, tanto os elfos quanto os anões têm lendas sobre os precursores, o dragão primordial, os dois deuses e a estrela vermelha. As tribos dos homens chifrudos da fronteira norte, aquela terra de frio extremo, e os piratas que fizeram do deserto de Nea seu lar também têm uma história mais longa em Gringar do que os humanos. Existem contos sobre os dois deuses até mesmo entre esses povos, que não são precursores. Os homens chifrudos temem a lua vermelha de Gringar porque a associam à estrela vermelha, enquanto os piratas veneram o dragão primordial como sua divindade ancestral. Após escaparmos da Fortaleza de Ferro de Riverside pela passagem secreta, Hanta, Yumi e eu seguimos para leste em direção ao Buraco Maravilha. Em resumo, o Wonderhole é um túnel natural gigantesco. Neste caso, uso natural, apenas no sentido de que não foi criado por pessoas. Seria difícil imaginar que qualquer raça humana, ou não, pudesse tê-lo criado. Não que eu conseguisse imaginar um fenômeno natural capaz de criá-lo também. O Buraco Maravilha tem mais de 100 metros de diâmetro e pela forma que assumiu ao descer em direção ao solo, pareceu-me que poderia ter sido escavado por alguma criatura incrivelmente gigantesca. É também tão absurdamente longo que dizer que se estende infinitamente quase não parece um exagero. É verdadeiramente incompreensível para a humanidade. O Buraco Maravilha era conhecido desde tempos imemoriais. Segundo as antigas lendas, o dragão primordial havia feito seu leito no continente, onde dormia até ficar coberto de terra. Mais tarde, quando os dois deuses e seus seguidores começaram a lutar, o dragão primordial rastejou para fora de seu leito para detê-los. Onde ficava esse leito? Aqui. Os ancestrais acreditavam que o Buraco Maravilha era o lugar onde o dragão dormia. Deram-lhe o nome de Leito do Dragão. Temiam-no e reverenciavam-no, e faziam questão de nunca se aproximarem demais. Aparentemente, o reino de Arabaquia já investigava o Buraco Maravilha mesmo antes de ser forçado a se retirar para as terras ao sul das montanhas Tenril. Mas a exploração só começou a progredir de fato após a construção de Alterna, e soldados voluntários começaram a se interessar por ele. A maioria dos humanos acreditava que o Buraco Maravilha havia se formado quando uma série de cavernas de calcário, condutos de lava, fissuras, vales e outras formações semelhantes se conectaram. Mas quem pode afirmar com certeza? Eu acho que o dragão primordial existiu, e talvez o leito do dragão também. Então, isso significa que o Buraco Maravilha, em sua totalidade, era o leito do dragão? Não tenho tanta certeza. Suspeito que tudo começou com o leito do dragão e com o tempo se expandiu a partir daí. Não tenho provas diretas disso, mas existem evidências que corroboram essa ideia. Ficamos mais do que surpresos ao chegarmos ao Wonderhole. Estava tudo igual. Na verdade, quanto mais nos aproximávamos, menos Sekaichu víamos, e quando chegamos a menos de 1 quilômetro de distância, não vimos nenhum, nem mesmo aqueles pedacinhos pretos. A encosta que descia para o Buraco Maravilha era gramada, e gigantescas aves herbívoras semelhantes a galinhas, conhecidas como melhuks, estavam espalhadas pela área, aparentemente sem nenhuma preocupação no mundo. Era uma cena rústica pela qual o Buraco Maravilha era famoso e nada havia mudado. É tranquilo demais aqui, murmurou Hanta, surpreso. Yumi, como a caçadora que era, avistou algo a meio caminho da encosta e correu em direção àquilo. Perder Itsukushima e Poshi foi, como era de se esperar, um golpe doloroso para Yumi. Mas não me lembro de Yumi ter ficado particularmente deprimida com isso.
Se eu quisesse apontar algum sinal de que a perda deles a estava afetando, talvez ela estivesse falando um pouco menos. Mas era só isso. Na verdade, perder sua figura paterna a tornou mais forte. Mais tarde, ela daria à luz um filho e se tornaria mãe. Mas essa foi uma escolha dela, uma decisão proativa de sua parte. Yumi precisava se tornar mãe. Não tanto para preservar sua linhagem, mas porque precisávamos dar à luz e criar uma geração de filhos que viria depois de nós. Olhando para trás agora, acho que Yumi sentia que era seu dever. Todo ser vivo tem o instinto de se reproduzir e é naturalmente equipado para essa tarefa. Talvez Yumi estivesse apenas seguindo esse imperativo biológico, mas ela mudou depois da morte de Tsukushima. Não consigo evitar essa sensação. O que Yumi encontrou a meio caminho da encosta foram as cinzas de uma fogueira e vestígios de um número considerável de pessoas que haviam dormido na área. Ela estimou que cerca de 50 pessoas haviam acampado ali, e depois de investigar por mim mesmo, concordei com ela. Eles eram soldados voluntários, concluiu Hanta. Os sobreviventes da Fortaleza de Ferro de Riverside fugiram para cá e montaram acampamento. Yumi acha que não foi só uma noite. Talvez eles tenham ficado aqui alguns dias? Tem um lugar um pouco mais adiante que eles usavam como banheiro, e um lixão onde jogavam ossos e outras coisas. Então eles estavam caçando Melhooks para comer? Eles viram que os Sekaishu estavam evitando a área por algum motivo, então acamparam aqui para recuperar as forças e depois entraram no Buraco Maravilha. A área ao redor do Buraco Maravilha era aparentemente um refúgio seguro. Embora houvesse mais sobreviventes do que eu esperava, eles devem ter escapado por pouco da Fortaleza de Ferro de Riverside. Não me surpreendeu que tivessem decidido ficar ali por alguns dias. Aliás, eu não os teria culpado se tivessem se estabelecido ali permanentemente. Mas em vez disso, eles entraram no Buraco das Maravilhas. Por que isso aconteceu? Discutimos o assunto enquanto acendíamos uma fogueira no antigo acampamento dos sobreviventes. Embora eu relutasse em perturbar nossa paz recém-conquistada, mesmo que fosse apenas temporária, matei um único Melrook, o desmembrei e o comi. Os Melrooks em frente ao Buraco Maravilha correram e fizeram um alvoroço com a morte de seu amigo, mas logo se acalmaram e a paz retornou. Sabíamos da existência de um ponto de água a menos de 1 quilômetro de onde estávamos e tínhamos uma fonte de alimento. Não precisávamos ter pressa para decidir o que fazer, então permanecemos no antigo acampamento dos sobreviventes por 3, não 4 dias. Recordar aqueles 4 dias acalma meu coração e me enche de uma sensação de satisfação. Havíamos perdido muitas pessoas importantes para nós. Nosso passado era um verdadeiro desastre, e nosso futuro parecia sombrio. Mesmo assim, durante aqueles 4 dias, eu provavelmente estava feliz. Será que eu estava desviando o olhar das coisas que não queria ver e evitando os pensamentos que não queria ter? Não necessariamente. Conversamos sobre vários assuntos. Conversamos bastante sobre eles. Não faltaram tópicos, muitos dos quais só poderíamos ter discutido entre nós. Acho que não houve nenhum assunto que tenhamos evitado ativamente. Conversamos abertamente sobre Kusaku Setora e Shihoru, e sobre Mary, o rei sem vida. Mary havia morrido uma vez, mas um homem misterioso chamado Jesse se ofereceu para trazê-la de volta, e eu aceitei. Jesse era Jesse, e ao mesmo tempo não era Jesse. Havia algo dentro dele que não era ele. Resumindo, o rei sem vida. A teoria estabelecida afirmava que o rei imortal havia morrido em 555 d.C. Isso por si só já é estranho. O que significa para um rei imortal morrer? As pessoas não o descreviam como imortal justamente por ele ser incapaz de morrer? A verdade é que o rei sem vida nunca morreu. O rei sem vida esteve à espreita dentro de outras pessoas até os dias de hoje. Mesmo agora, esse monstro ainda está vivo. Será que Jesse me tentou deliberadamente a fazer isso? Já pensei tanto nisso que estou farta, mas ele nunca me obrigou a fazer nada. Ela pode voltar à vida, como eu, que já morri uma vez. Mas há um preço a pagar. Ela voltará para o meu lugar. Vocês não são estúpidos, então entendem, certo? Isto não é normal. É senso comum que as pessoas não podem voltar à vida, e isso é um fato. Foi isso que Jesse disse. Ele nos disse que era capaz de fazer isso, mas que seu método contrariava as leis da natureza, e que pagaríamos um preço justo por isso. Se eu tivesse pensado com clareza, teria recusado? Eu não poderia ter feito isso. Não importa quantas segundas chances eu tivesse, eu sempre faria a mesma escolha. Mary tinha morrido, eu a deixei morrer, e eu não podia deixar as coisas assim. Eu não queria perdê-la. Eu teria aceitado qualquer acordo, por pior que fosse, contanto que me permitisse apagar aquela perda. Foi por isso que não me arrependi de ter aceitado a oferta da Jesse. Em vez de me entregar ao arrependimento, à culpa e à autocomiseração, eu precisava quebrar a cabeça e pensar em como melhorar a situação em que nos encontrávamos. Era o mínimo que eu podia fazer para me redimir. Mesmo que não fosse algo que eu pudesse espiar completamente, eu tinha que fazer isso. Conversei sobre isso com Hanta e Yumi enquanto estávamos no antigo acampamento dos sobreviventes, em frente ao Buraco Maravilha. Provavelmente tremi o tempo todo, mas consegui me expressar sem ficar sem palavras ou desabar em lágrimas. Eu estava de um lado da fogueira, e Hanta e Yumi estavam sentados do outro. Eles estavam naturalmente aconchegados um ao outro. Hanta estava virado para a esquerda e Yumi para a direita. Hanta estava com o joelho direito dobrado, apoiado no cotovelo. Os joelhos de Yumi estavam mais relaxados. O braço esquerdo de Hanta e o braço direito de Yumi estavam se tocando. Cara, se é isso que você pensa, então acho que foi assim mesmo, disse Hanta em voz baixa. Yumi inflou um pouco as bochechas. Não precisa falar assim, seu bobo. É o Haruko falando, e ele está falando da Mary-chan. Então isso afeta a todos nós. Sim, eu sei disso. Se você soubesse, poderia ter dito de outra forma. Não importa como eu diga. Gostemos ou não, estamos todos juntos nessa. Estou com você até o fim. Entendeu, Haruhiro?
Hanta me chamou pelo meu nome verdadeiro e olhou diretamente nos meus olhos. Tivemos nossas diferenças, sim, continuou ele. E honestamente, houve momentos em que pensei que tínhamos seguido caminhos separados. Mas eu estava errado. Vou manter o rumo agora. Tomei minha decisão. Claro, você realmente não tem o que é preciso para me proteger, mas reclamar e choramingar não vai nos levar a lugar nenhum. É hora de se animar. Então lute inutilmente como sempre faz e pelo menos tente acompanhar. Eu acenei com a cabeça em resposta? Fiz algum comentário inteligente? Não me lembro bem, mas sei de uma coisa com certeza. Foi um enorme alívio ouvir o Hanta dizer aquilo. É bem possível que tenha sido ele quem disse isso que me fez começar a pensar no futuro. Então, por que os soldados voluntários sobreviventes entraram no Buraco das Maravilhas? Chegamos à conclusão de que eles estavam procurando por algo. Se os sobreviventes quisessem ter algum tipo de futuro, ele teria que estar em algum lugar além do Buraco das Maravilhas. Os sobreviventes seguiram em frente para agarrar algum tipo de esperança. Mas se essa nossa hipótese estiver correta, o que exatamente eles estavam tentando encontrar? Soma era uma possibilidade. Os soldados voluntários mais fortes não haviam participado das batalhas recentes. Mas não eram apenas Soma e seus camaradas que estavam ausentes. Membros importantes dos Daybreakers, como a lenda viva Akira-san e os Chiffon Rocks, também estavam ausentes. Soma era um guerreiro de talento tão raro que todos o conheciam. Mesmo agora, depois de ter visto sua espada golpear com poder suficiente para partir montanhas e separar os mares, ainda não consigo avaliar completamente suas habilidades. Tudo que eu realmente entendia sobre ele era que ele era muito forte. Como pessoa, ele era muito humano quando você o conhecia melhor, mas tudo nele parecia desumano. Quão desumano? Além do que um cara medíocre como eu poderia sequer compreender. Ele era um gênio. Esse tipo de palavra clichê é tudo que me vem à mente. Gênio incomparável que era, Soma não podia deixar de se destacar, mas os outros membros dos Daybreakers também não ficavam atrás. Kemuri era um paladino incrível, abençoado com um físico imponente, enquanto Pingo era um necromante que possuía o golem de carne Zemai e, além disso, era um mago talentoso. Lilia, a elfa espadachim, dominava a lâmina a um nível que nenhum humano jamais poderia alcançar. Shima, o xamã, era um curandeiro e ex-ladrão, também adepto das artes marciais. Eles eram um partido bem equilibrado e extremamente poderoso. É inútil ficar pensando nisso, mas se o grupo do Soma e o grupo do Akira-san tivessem se enfrentado, qual teria saído vitorioso? Embora tendesse a dizer que já estava em declínio, Akira-san possuía força de vontade, resistência e experiência inigualáveis, e por fora, aparentava estar no auge de sua forma. Além de Akira-san, havia também o anão branco importador de machado e o alto guerreiro Caio, formando um grupo de combatentes de linha de frente excepcionalmente poderosos. Eles também contavam com uma sólida retaguarda. O jovem meio-elfo Taro era um arqueiro incrível, o sacerdote Gog também era capaz de usar magia, e ainda tinha Miu, considerada a maior maga de sua geração. Akira-san e Miu eram casados e até o aparecimento de Soma, era indiscutível que eles eram os soldados voluntários mais fortes vivos. Havia também os Chiffon Rocks, tão únicos quanto os grupos de Soma ou Akira-san. Tinham Kajita, o berserker careca, o temido cavaleiro Moyuji, um estrategista nato, Kuro, o ex-caçador, um guerreiro sublime em sintonia com a natureza, Sakanami, que já havia exercido diversas profissões e era sempre imprevisível, Itsuga, o ex-paladino que se dizia sacerdote, mas tinha um passado um tanto misterioso. Não era exagero dizer que eram um bando de durões. Estavam no mesmo nível de Soma e Akira-san em termos de potencial de combate. Se eu dissesse que eram o terceiro melhor time, ninguém contestaria. Isso totalizava 18 pessoas, incluindo o Golem Zemai. Mas não eram apenas 18 pessoas. Eram 18 pessoas que cada uma possuía a força de 100, não, de várias centenas. É possível que se eles tivessem se juntado à batalha desde o início, a história de Gringar tivesse se desenrolado de forma muito diferente. Se Soma e os outros estivessem lá, talvez a expedição do Sul pudesse ter sido repelida. Se isso tivesse acontecido, Jimogis nunca teria tomado o poder em Alterna. O rei sem vida talvez nunca tivesse sido revivido, e nós poderíamos ter continuado vivendo nossas vidas como soldados voluntários enquanto tentávamos descobrir como trazer Shihoru de volta. Sinceramente não acredito nisso, mas os 18 eram tão poderosos que não consigo evitar a dúvida. Ou talvez eu esteja superestimando-os. Para mim, tudo isso ficou no passado, e não apenas há muito tempo, mas em uma era diferente. Está tão distante agora que parece mais uma fantasia do que realidade. Certa vez, encontrei um dragão de fogo em outro mundo chamado Darungar. A besta terrível era enorme, como uma montanha, e podia cuspir fogo. Mas talvez não fosse tão grande assim. Talvez minhas memórias o tenham ampliado muitas vezes o seu tamanho original, transformando-o em uma criatura gigantesca que se assemelha, mas não corresponde exatamente ao original. Bem, mesmo que seja esse o caso, para nós, soldados voluntários daquela época, aquelas 18 pessoas eram figuras que inspiravam admiração absoluta. Talvez os Chiffon Rocks estivessem num patamar um pouco inferior aos outros dois, mas isso se devia principalmente ao fato de Soma e Akira-san pertencerem a uma categoria completamente diferente. Não é exagero dizer que eles eram quase deificados. Heróis como eles mereciam ser tratados como deuses. Esses 18 não haviam participado da luta. Por que não? Porque eles não estavam por perto. Soma vinha explorando o Buraco das Maravilhas. No passado, ele o atravessara para chegar a Undiad DC, que ficava bem perto da fronteira norte, cercada pelas grandes montanhas Viterok. Por causa dessa façanha, quando Soma anunciou que havia sinais de que o rei sem vida retornaria e que ele estava fundando um novo superclã chamado Daybreakers, todos o acharam bastante persuasivo. Soma trouxe Akira-san e os Chiffon Rocks com ele, e eles continuaram explorando o Buraco das Maravilhas.
Na verdade, meus camaradas e eu também éramos membros dos Daybreakers. Não sei como Io e seu grupo se juntaram a eles, mas para nós, simplesmente aconteceu. Só que como passamos tanto tempo no Reino do Crepúsculo, e depois em Darungar, e depois em Parano, não tínhamos ideia do que Soma e os outros andavam fazendo. Sempre houve uma enorme barreira entre nós. Enfim, voltando ao Buraco Maravilha. Eles estavam se concentrando em explorá-lo. Eu não sabia disso na época, mas durante a série de batalhas que ocorreram, em vez de estarem perto da entrada do Buraco Maravilha, onde os Melhooks viviam, eles estavam a centenas de quilômetros dentro dele. Eles haviam se infiltrado em um dia de DC e estavam voltando pelo buraco quando tudo desmoronou. Então, mesmo que tivessem tentado retornar, não teriam conseguido. Estavam a muito mais de alguns dias de viagem de distância. No entanto, os soldados voluntários sabiam para onde eles tinham ido. Se eles conseguissem se juntar à Soma, teriam uma chance de sair dessa vivos. Poderiam contar com proteção. Mesmo que não conseguissem superar a situação atual, se ao menos sobrevivessem com Soma e os Daybreakers, haveria esperança para o futuro. Só chegamos a uma decisão final na noite anterior à partida. Não havia mais aquela preocupação sem rumo sobre qual seria nosso próximo passo. Hanta e eu sabíamos o que tínhamos que fazer. Tenho certeza de que Yumi também sabia o mesmo. Tivemos dificuldade em nos decidir? Provavelmente queríamos ficar sentados ao redor daquela fogueira, só nós três, pelo maior tempo possível. Mas mesmo assim, durante todo esse tempo estivemos preparando comida para levar, como carne seca e defumada, coletando o máximo de água que conseguíamos e nos preparando para partir. Acho que devemos ir, disse Hanta, passando o braço em volta das costas de Yumi e puxando-a para perto de si. Yumi inclinou a cabeça para o lado, fazendo uma expressão que parecia dizer: "O que foi isso?" Mas não tentou empurrar Hanta. Sim, respondi, assentindo com a cabeça, e Hanta retribuiu o aceno. Então é melhor dormir bem esta noite, disse Yumi. No dia seguinte, entramos no Buraco das Maravilhas. A primeira parte era menos uma caverna e mais um vale que descia gradualmente. Os soldados voluntários chamavam aquela área de Vale dos Buracos. O vale era o lar dos pequenos semi-humanos conhecidos como Spriggans, Duergar e Bogis. Eles caçavam Melhooks e frequentemente atacavam uns aos outros, mas desta vez não vimos nenhum deles. Havia apenas insetos e pequenos animais. O Vale dos Buracos estava estranhamente silencioso. Eu tinha ouvido dizer que o Buraco Maravilha havia sido inundado recentemente por uma nova raça de criaturas chamadas Grindells. Dentro da enorme estrutura do Buraco das Maravilhas, havia inúmeros pontos de conexão com outros mundos. De tempos em tempos, uma equipe de soldados voluntários descobria um novo ponto de conexão e quando isso acontecia, começava a explorar a nova fronteira. Mas geralmente era o contrário. Criaturas de outros mundos chegavam a Gringar. Os habitantes locais que nunca tinham visto ou ouvido falar dessas criaturas, as tratavam como novas raças. Se necessário, às vezes até lhes davam nomes. Grindells não era o nome que os recém-chegados usavam para se autodenominar. Era o nome que os soldados voluntários lhes haviam dado. Ninguém sabia ao certo de onde o nome tinha vindo. Quando despertamos em Gringar, nossas memórias haviam desaparecido. Ou talvez eu devesse dizer que haviam sido roubadas ou destruídas. Enfim, tudo o que conseguíamos lembrar eram nossos nomes, e havíamos esquecido quase todo o resto. Éramos capazes de falar e tínhamos uma compreensão do mundo natural, da sociedade humana e do que era senso comum. Às vezes, memórias que claramente não tinham nada a ver com Gringar também retornavam. Será que a palavra Grindel surgiu de uma dessas memórias perdidas? Não sei, mas na primeira vez que a ouvi, tive uma vaga sensação de que se tratava de algo horripilante. Talvez fosse algo que existisse no mundo de onde viemos, ou de uma história contada lá. Seja como for, os Grindells representavam uma grande ameaça, tanto para os soldados voluntários quanto para as criaturas que viviam no Buraco Maravilha. Não apenas para os 3 tipos de semi-humanos no Vale dos Buracos. Outrora existira uma colônia de criaturas semelhantes a formigas, conhecidas como Murians, na seção seguinte, além do Vale dos Buracos. Os complexos túneis do ninho Murian ainda estavam lá, mas não havia sinal dos próprios Murians. Segundo Hanta, os 3 tipos de semi-humanos e os Murians foram massacrados pelos Grindells e agora haviam desaparecido. Os Grindells desmembravam suas vítimas, removendo cabeças, vísceras, ossos e dentes para levar consigo. Provavelmente, eles comiam pelo menos parte disso. Por muito tempo, o Vale dos Buracos e o ninho dos Murianos estiveram cobertos pelos cadáveres das 3 raças semi-humanas e dos Murianos. Mas, eventualmente, os insetos e pequenos animais do Buraco Maravilha devem tê-los devorado ou algo assim, porque não os vimos em lugar nenhum. Não consigo imaginar que os 3 semi-humanos e os Murians tenham sido extintos. Provavelmente abandonaram seus lares e fugiram com medo dos Grindells. A próxima parte da história se passa depois que Alterna foi tomada pelos orcs da Expedição do Sul. Brittany e os soldados voluntários que haviam escapado da cidade estavam tentando estabelecer uma base dentro do Buraco Maravilha. A fortaleza de ferro de Riverside também havia caído, então não havia outro lugar para onde eles pudessem ir. O Buraco das Maravilhas era uma das principais áreas de atividade dos soldados voluntários, então era como se fosse o quintal deles. Obviamente havia muitos perigos, mas qualquer soldado voluntário que se prezasse já havia acampado no Buraco das Maravilhas em algum momento. Algumas das criaturas vindas de outros mundos eram comestíveis e como era subterrâneo, havia água subterrânea que eles podiam usar. Se não fosse esse o caso, nem mesmo Soma e seu grupo teriam sobrevivido aos seus mergulhos de meses no buraco, que os levaram a viajar centenas de quilômetros para dentro dele, e mais de 1000 se contarmos a viagem de volta. Não sei se faz sentido, neste ponto, dizer que lar é onde você o constrói, mas o Buraco das Maravilhas era habitável o suficiente. Ou deveria ter sido. Infelizmente, o momento escolhido por eles coincidiu com a rápida expansão do território dos Grindells.
O corpo de soldados voluntários havia lutado contra os Grendels na área conhecida como Reino dos Demônios, além do Vale dos Buracos e do Ninho Múrian. Inicialmente entre o corpo e as forças regulares do Exército da Fronteira, o verdadeiro Exército da Fronteira, antes de Jin Mogis usurpar esse nome, eles contavam com uma força de mais de 100 pessoas que haviam escapado de Alterna. Esse número incluía muitos sacerdotes e paladinos, então eles conseguiram repelir os Grendels com pouquíssimas baixas. Mas embora tivessem vencido, os Grendels deixaram bem claro que não seriam adversários fáceis. Inicialmente eram mais de 100 soldados voluntários contra menos de 10 granadeiros, mas esses 10 teimosamente se recusaram a se render e eventualmente, reforços chegaram para apoiá-los. O corpo de soldados voluntários acabou lutando contra cerca de 30 granadeiros, mas de alguma forma conseguiu forçá-los a recuar. Após a batalha, o corpo de soldados só conseguiu encontrar 5 cadáveres de Grendels. Ao contrário dos soldados voluntários, os Grendels não possuíam magia para curar seus feridos, e mesmo assim lutaram uma longa batalha contra uma força mais de 3 vezes maior, sofrendo apenas 5 mortes. Possuíam grande habilidade individual de combate, comunicavam-se com o que parecia ser algum tipo de linguagem e eram hábeis em lutar em grupo. Os Grendels eram terrivelmente acostumados ao combate, como uma raça guerreira nata. Isso não foi suficiente para forçar o corpo de soldados voluntários a recuar imediatamente, mas os Grendels os atacaram todos os dias depois disso, e às vezes mais de uma vez no mesmo dia. Apesar disso, os soldados voluntários conseguiram suportar as constantes batalhas defensivas, saindo delas praticamente ilesos. Mas a maior parte das forças regulares morreu. Por fim, decidiram retomar a Fortaleza de Ferro de Riverside e deixaram o Buraco Maravilha em 15 de novembro de 659 d.C. 2 meses depois, quando Hanta, Yumi e eu entramos no Reino dos Demônios, o silêncio era tanto que me fez sentir dor de ouvido. As paredes rochosas foram esculpidas em estruturas incríveis, obra de criaturas que os soldados voluntários chamavam de Bafometes. Os Bafometes eram criaturas humanoides com cabeças de cabra que carregavam cajados. Eles usavam esses cajados e suas mãos para criar todo tipo de coisa. Não eram agressivos e não atacavam soldados voluntários a menos que fossem atacados primeiro. Eram os artistas e arquitetos do Buraco das Maravilhas. Mas os Bafometes haviam abandonado as moradias que construíram ali. Quando os soldados voluntários finalmente lutaram contra os Grendels, os Bafometes já haviam deixado o Reino dos Demônios. Teriam fugido após o massacre de seus companheiros pelos Grendels? Talvez tivessem se mudado para outro lugar e ainda estivessem praticando suas artes e arquitetura. Cheguei a desejar que fosse esse o caso. O silêncio que pairava sobre o Reino dos Demônios era cruel e sufocante. É uma descrição clichê, mas era tão silencioso quanto um túmulo. As luzes amarelo-esverdeadas ao nosso redor pareciam menos frutos do trabalho diligente dos Bafometes e mais uma espécie de iluminação ambiente destinada a acentuar o silêncio pesado. Eu carregava uma lanterna porque alguns lugares no Buraco das Maravilhas não tinham luz alguma. O céu era visível acima do Vale dos Buracos, mas tivemos que providenciar nossa própria luz no Ninho Múrian. O Reino dos Demônios era uma história diferente. Já fazia um tempo desde a última vez que estive lá, então parei um instante para pensar se já tinha sido assim antes. Será que o que quer que emitisse aquela luz amarelo-esverdeada sempre estivera ali? Provavelmente não. Perguntei a Hanta e Yumi, que disseram que era a primeira vez que a viam. Procuramos a origem da luz e descobrimos que vinha de um conjunto de objetos dodecaédricos que cabiam na palma da minha mão. Esses dodecaedros eram feitos de vidro grosso ou algo parecido, e continham algum tipo de objeto luminoso selado em seu interior. Além disso, após uma inspeção mais detalhada, constatamos que a luz não era constante, mas apresentava pequenas variações de intensidade. Não sei quantos eram. Encontramos alguns no chão de pedra frio e liso, nos pilares que os Bafometes haviam criado ao longo da passagem e dentro dos cômodos. Não havia lógica nem razão para isso. Parecia que tinham sido colocados em qualquer lugar possível. Yumi franziu a testa quando peguei um deles e o examinei. Senti que havia algo estranho e logo comecei a notar uma certa sensação desagradável. Disse Hanta, tapando os ouvidos com as mãos. Quando vi fazer aquilo, pensei, é mesmo, e percebi o que estava acontecendo. Comparado ao Ninho dos Murianos, o Reino dos Demônios era tão silencioso que chegava a doer os ouvidos. Mas talvez eu não estivesse totalmente certo. Talvez meus ouvidos estivessem detectando uma anomalia. Um som tão baixo que não se podia ouvi-lo propriamente dito, ou melhor, algo que não era bem um som. E ele havia ficado mais forte. Não exatamente como um zumbido nos meus ouvidos, mas talvez algo parecido. Fiz uma conexão mental entre o fenômeno e o dodecaedro. A mudança não tinha ocorrido depois que eu o peguei? Coloquei o dodecaedro de volta no canto. Tinha a sensação de que seria melhor colocá-lo exatamente onde o havia encontrado. Fiz o meu melhor, mas não tinha certeza se tinha acertado em cheio. Mesmo assim, quando coloquei o dodecaedro de volta, a sensação de zumbido nos meus ouvidos finalmente desapareceu. Por muito tempo não falamos sobre isso. Eu não tinha uma razão lógica para me sentir assim, mas, no fundo, eu simplesmente sabia que tínhamos feito algo errado. E se tivéssemos feito algo errado, não sairíamos impunes. Geralmente pagávamos um preço. Embora claramente houvesse algum propósito por trás do projeto do Reino dos Demônios. Para mim ele essencialmente parecia um complexo de apartamentos dividido em 4 ou 5 níveis, com os quartos individuais, que não eram particularmente altos nem profundos, completamente abertos no lado que dava para a passagem. Nos escondemos em uma sala no 3º andar que não tinha dodecaedros. Olhando de dentro da sala, eu conseguia ficar de olho no dodecaedro que eu havia recolocado em seu lugar no corredor. Pedi para Hanta e Yumi ficarem no fundo da sala, enquanto eu me posicionava na entrada para observar o dodecaedro. Eu estava usando o modo furtivo por precaução. Era uma precaução óbvia. Mas e se eu fosse descoberto mesmo assim?
Me preparei, imaginando vários cenários possíveis. Não acho que esperei muito tempo. Não que eu estivesse realmente esperando. Teria sido melhor se nada tivesse acontecido, embora eu suspeitasse que algo aconteceria. Porque eu nunca espero que as coisas corram bem. O Grendel não era nada silencioso. Ele usava uma armadura de metal por todo o corpo, além de um poncho que parecia uma capa de chuva de palha, tecido com algum tipo de fibra resistente. Sobre a cabeça ele tinha um objeto esférico com duas protuberâncias semelhantes a orelhas e um orifício frontal que lembrava um cruzamento entre um W e um U, protegido por uma espécie de grade atrás. Não era fina o suficiente para bloquear uma agulha, mas impediria que uma espada fosse enfiada pela abertura. Ele portava uma arma composta por um cabo longo com lâminas retas em ambas as extremidades. O cabo e as lâminas eram fundidos e pareciam dificilmente se separariam, a menos que a arma fosse destruída. Parecia bastante sólida e robusta. Eles, os Grendels, quero dizer, não eram fáceis de distinguir à primeira vista. No entanto, havia diferenças individuais entre eles. Mesmo os Grendels menores tinham pelo menos 1,8 metros de altura, enquanto os maiores chegavam facilmente a mais de 2 metros. Eles eram, no mínimo, um pouco maiores que os humanos em praticamente todos os aspectos, eu diria que tinham uma constituição mais semelhante à dos orcs. Além disso, eles usavam globos sobre a cabeça com um número variável de protuberâncias. A grande maioria dos Grendels tinha duas, e por isso pareciam orelhas, mas ocasionalmente se via um Grendel com 3. Grendels com 4 eram menos comuns, e aqueles com 5 eram ainda mais raros. Se não me falha a memória, houve até relatos de Grendels com 6 ou 7 protuberâncias, mas esses eram quase inéditos. Havia também diferenças no formato de suas armas, que eram simplesmente chamadas de lâminas duplas. Os cabos tinham de 1 metro a 1,5 metro de comprimento, com lâminas de espada estendendo-se de cada extremidade. As lâminas podiam ser retas, em forma de foice, em forma de cruz, semelhantes a lanças ou, em raras ocasiões, até mesmo com pontas arredondadas. Seria isso devido à preferência pessoal? Estilo de luta? Tribo? Não sei, mas embora as armas dos Grendels tivessem algumas características básicas em comum, havia alguma variedade entre elas, mesmo que não fosse particularmente impressionante. A arma desse Grendel em particular tinha um cabo de aproximadamente 2 metros, as lâminas eram retas e ele possuía 2 protuberâncias na cabeça. Acho que se poderia dizer que ele era um Grendel típico, comum, de nível médio. Sei que estou me repetindo, mas eu suspeitava que um pudesse aparecer, e ele não me decepcionou, então não fiquei tão abalado. Ele desceu pelo corredor em nossa direção, emitindo sons metálicos característicos. Armadura de metal duro rangendo contra si mesma. Objetos pesados batendo contra o chão. Esses eram todos os ruídos, e ainda assim havia algo peculiar neles quando eram produzidos por um Grendel. Mesmo agora consigo me lembrar deles com bastante clareza. No momento em que os ouvi, meu primeiro pensamento foi, eu sei o que é isso. São sons que ouvi muitas e muitas vezes desde então. Duvido que algum dia consiga esquecê-los. O Grendel caminhou diretamente até o dodecaedro que eu havia recolocado. Ele obviamente o estava procurando. Ele segurava sua arma na mão direita, mas então a transferiu para a esquerda antes de se agachar, fazendo um ruído metálico, para pegar o dodecaedro no chão. Presumi que isso significava que ele era destro. Com o dodecaedro repousando na palma da mão do Grendel, aquela sensação de zumbido nos meus ouvidos começou novamente. Eis o que eu acho que pode ter acontecido. Esses dodecaedros se ativavam quando eram movidos do local onde estavam. Esse era o som que emitiam ao serem ativados, uma espécie de alarme. Os Grendels conseguiam detectar esse alarme mesmo a longa distância. Quando movi o dodecaedro mais cedo, o alarme disparou, e o Grendel ouviu e veio verificar. O Grendel passou o dodecaedro para a mão esquerda, devolvendo a arma para a direita, e começou a vagar pela área. Seu capacete esférico com as duas protuberâncias girou lentamente para a direita, depois para a esquerda, depois para cima e, por fim, voltou a olhar para a frente. Ele parecia estar olhando em volta. Estaria procurando por algo? Por quem quer que tivesse movido o dodecaedro? Em outras palavras, por mim? Ele ia e vinha sem entrar em nenhum cômodo. Mas isso não me tranquilizou. Mantive a guarda alta, mas não senti medo. Não que eu tivesse certeza de que ele não me encontraria. Eu não tinha escolha a não ser ficar parado e manter meu modo furtivo ativo. Em momentos como aquele, minha mente ficava quase completamente em branco. Se eu começasse a pensar, um cara medíocre como eu teria dificuldade em manter a calma. Acho que eu sabia por experiência que a inquietação levava a erros. Experiência. No fim, a experiência era a única coisa em que eu podia confiar. A experiência também pode levar a preconceitos, que são outra fonte de erros, mas eu precisava de algo para me guiar, senão não teria conseguido dar um único passo à frente. Não teria conseguido ir a lugar nenhum. Quanto tempo ele continuou nos procurando? Talvez 10, 15 minutos. Mas então o Grendel parou de repente no meio do corredor e colocou o dodecaedro no chão. Ele estava colocando de volta no lugar? Não, não era isso. Ele pisou com o pé direito no dodecaedro, e não parecia que ele estava apenas pisando nele. Era mais como se ele estivesse golpeando com o calcanhar. Quando ele tirou o pé do dodecaedro, o objeto não emitia mais luz. Definitivamente, ele estava emitindo um brilho amarelo esverdeado antes disso. Estava quebrado? Não parecia que tivesse sido esmagado. Mas enfim, ele pegou o dodecaedro apagado e foi embora. Mesmo depois que o Grendel sumiu de vista e os sons metálicos se dissiparam, levei vários minutos para me mexer novamente. Eu estava mentalmente processando o que ele tinha feito. Primeiro, o dodecaedro disparou um alarme quando o movi. Esse alarme atraiu o Grendel. Ele verificou o dodecaedro específico que havia disparado o alarme. O dodecaedro havia sido devolvido ao seu lugar original, mas o Grendel continuou procurando por intrusos. Ele não conseguiu nos encontrar. Então, ele pisou no dodecaedro para apagá-lo e o levou embora. Relatei tudo o que tinha visto para Hanta e Yumi. Então, acho que os dodecaedros são alarmes, né?
Parece que não devemos mexer nele sem pensar, disse Hanta. E aliás, não fique mexendo nessas coisas, seu idiota, para o Piro. Quer dizer, aquelas coisas eram claramente suspeitas. Você não deveria ter percebido isso logo de cara? Você é um idiota? É, você é, né? Nossa, você sempre foi um idiota. Puxa, às vezes Hanta falava mal de mim assim, tentando me irritar. Era apenas o jeito dele de se comunicar. Embora ele nunca tenha me explicado isso diretamente, eu sabia que ele sempre tentava descobrir o que as outras pessoas realmente sentiam. Independentemente dos sentimentos reais delas, era mais valioso ouvir a verdade do que palavras educadas, clichês ou outras coisas que as pessoas diziam para manter as aparências. Acho que era assim que Hanta se sentia a respeito disso. De qualquer forma, se os dodecaedros eram alarmes, isso significava que os Grendels estavam em guarda contra algo. Não havia alarmes antes, então os Grendels deviam estar se preparando para lidar com um inimigo, e um novo inimigo vindo da direção da entrada do Buraco Maravilha. Isso é uma boa notícia? Ou é o contrário? Eu não tinha certeza de uma coisa ou de outra, mas ninguém sugeriu que voltássemos atrás. Decidimos continuar além do reino dos demônios. Obviamente, se algo desse errado, fugiríamos imediatamente. Sem ninguém que pudesse lançar magia de luz, precisávamos evitar até mesmo ferimentos leves. Por que nós três não optamos por não correr riscos e simplesmente sobreviver juntos? Essa nunca foi uma opção que nos passou pela cabeça. Mas por quê? Pensando nisso agora, não consigo deixar de me perguntar, mas na época, seguir em frente parecia a coisa mais natural a se fazer. Se não tivéssemos outra esperança senão a de sobreviver, teríamos feito disso nosso único objetivo, por falta de outras opções. Mas acreditávamos que se nos fortalecêssemos e seguíssemos em frente, havia uma possibilidade de nos reunirmos com nossos camaradas. Talvez um futuro melhor nos aguardasse. Em vez de viver por viver, as pessoas escolhem viver pela esperança. Em outras palavras, se você tem esperança, pode morrer, mas também pode viver. No entanto, sem esperança, você só pode morrer. Não é assim que é ser humano? As pessoas podem continuar sendo humanas enquanto tiverem esperança. Embora, para ser sincero, isso possa não passar de um desejo meu. Do outro lado do reino dos demônios, havia vários quilômetros de cavernas calcárias. As cavernas também tinham dodecaedros espalhados por toda parte, lançando uma luz amarelo esverdeada sobre todas as estalactites e estalagmites. Era uma cena de tirar o fôlego, mas não havia tempo para parar e admirar a paisagem. Havia uma estrutura em forma de cúpula a cerca de 100 metros da entrada da caverna de calcário. Era composto por mais de 10 molduras, 12 para ser preciso, sim, eram 12 que tinham paredes translúcidas no interior. Havia também um objeto luminoso lá dentro, emitindo mais daquela luz amarelo esverdeada, e eu conseguia distinguir a silhueta de alguém sentado dentro dele. Era algo que veríamos inúmeras vezes depois disso, uma tenda de Grendel. Podíamos perceber, só pelo lado de fora, que havia apenas um único Grendel lá dentro. Mais tarde, descobriríamos que embora algumas tendas tivessem espaço apenas para uma pessoa, também existiam tendas com espaço para 3 ou 4, e até mesmo tendas maiores que podiam abrigar mais de 10 Grendels. Todas tinham o mesmo formato, porém, cúpulas compostas por 12 estruturas feitas de materiais translúcidos. Os Grendels dentro geralmente ficavam sentados. Nunca vi um Grendel andando dentro de uma dessas tendas, exceto quando entravam ou saíam. Eles também não se deitavam. Não pode ser porque não dormem, mas pelo que sei, os Grendels nunca se deitam. Pedi para Hanta e Yumi ficarem de prontidão enquanto eu examinava tudo minuciosamente. Também verifiquei a área além da barraca. Não havia outra barraca por mais de 1 quilômetro, e nenhum sinal de outros Grendels. Havia uma tenda e um Grendel. Meu palpite era que esse Grendel correria para qualquer alarme que disparasse no reino dos demônios ou na caverna de calcário e verificaria a presença de inimigos. Algo como um sentinela, suponho. E se fosse esse o caso, ele estava completamente sozinho, cobrindo uma área bastante extensa. Depois que voltei, passamos muito tempo discutindo o que fazer, não me lembro disso. Eu estava pensando se poderíamos eliminá-lo enquanto eu fazia o reconhecimento. Quando voltei, descobri que Hanta e Yumi estavam pensando a mesma coisa, e a discussão era mais sobre como atacaríamos do que se iríamos atacar. São 3 contra 1. Se não conseguirmos vencer nesta situação, não vamos chegar a lugar nenhum, disse Hanta. E depois voltaríamos a viver a vida ao redor da fogueira, né? Acrescentou Yumi. Parece que os Grendels não saem de jeito nenhum, então se precisarmos, podemos simplesmente correr para a saída. Fácil. Hanta serviria de isca. Ele se aproximaria da tenda, deixaria o Grendel vê-lo e observaria sua reação. Enquanto isso, eu me posicionaria atrás do Grendel sem ser notado. Hanta atrairia o Grendel para fora da tenda e o enfrentaria, e Yumi se juntaria a nós. Se parecesse que não tínhamos chance de vencer, eu o distrairia e então recuaríamos. Se parecesse que poderíamos lutar, enfrentaríamos juntos. Se algo parecesse estranho, como se víssemos algo além do Grendel se movendo, priorizaríamos nossa segurança e recuaríamos. É disso que se trata. Apesar de todas as minhas reclamações, esta parte realmente me deixa com o coração acelerado, disse Hanta antes de partirmos para a ação. No fim das contas, somos soldados voluntários. A violência é o nosso modo de vida. Somos incuráveis. Eu também era assim? Acho que não estava totalmente exaltado. Nunca gostei de brigar e continuo odiando. Mas mesmo que não estivesse ardendo de paixão, é verdade que eu estava pronto para matar, então eu era tão ruim quanto ele.
Avancei, passando 10 metros pela tenda, e me agachei atrás de uma estalagmite. Eu carregava uma adaga e uma espada curta com a lâmina em forma de chama. Meus pulsos haviam sido feridos quando perdi para um homem chamado Takazaji, e ainda não estavam completamente curados. Mas não estavam tão ruins a ponto de me impedir de usar uma arma. Segurei a adaga na mão direita, pronto para atacar. Não havia necessidade de revelar todas as minhas cartas logo de cara. Embora não fosse tão bom quanto eu como ladrão, Hanta também sabia disfarçar seus passos. Ele carregava uma katana sem nome. Acho que pertencer a Takazaji. Hanta já a havia desembainhado. Seus passos eram quase silenciosos, mas ele nem tentava se esconder. Hanta se aproximava ousadamente da tenda do Grendel. Eu não fazia ideia de onde Yumi estivesse. Estaria escondida em algum lugar? Assim que Hanta começasse a lutar contra o Grendel, ela provavelmente planejava lançar um ataque surpresa e dar cobertura a ele. Yumi era pacifista por natureza e nada sedenta de sangue. Apesar disso, possuía um talento natural para a batalha e era incrivelmente atlética. Fico feliz que ambos tenham deixado sua linhagem neste mundo. Saber que eles têm descendentes já me emociona profundamente, mas seus genes também são incríveis. Se Gringar tiver um futuro, o sangue deles pode ajudar a pavimentar o caminho para ele. Mas essa é apenas a minha esperança egoísta. Quando Hanta estava a cerca de 3 metros da tenda, o Grendel lá dentro começou a se mover, pegando sua arma e se ajoelhando. A tenda em forma de cúpula tinha 12 armações que a sustentavam. As paredes eram 12 facetas translúcidas. E enquanto o Grendel se levantava, ele colocou a mão esquerda na faceta mais próxima de Hanta. Ao fazer isso, a parede translúcida tornou-se completamente transparente. Ou melhor, desapareceu. O Grendel saltou pela abertura e atacou. 2 protuberâncias. Uma lâmina dupla de fio reto. Aproximadamente 2 metros de altura. Provavelmente era o mesmo Grendel que viera investigar o dodecaedro no reino dos demônios. Ouviu-se um som metálico quando ele avançou, brandindo sua arma rapidamente, não verticalmente nem horizontalmente, mas 2 vezes na diagonal. Se Hanta tivesse permanecido onde estava, certamente teria sido cortado ao meio sem hesitar. Mas Hanta não ia ficar ali parado e ser retalhado sem lutar. Os Cavaleiros Temíveis possuem uma técnica em seu estilo de luta único chamada desaparecido. Pelo que entendi, ela cria uma ilusão no inimigo usando músculos que humanos normalmente não utilizam, e com uma precisão que consideramos antinatural. Basicamente, pega o inimigo desprevenido e o faz interpretar maus movimentos do Cavaleiro Temível. É fácil de dizer, mas não tão fácil de executar. Hanta deslizou por entre a lâmina do Grendel, movendo-se facilmente para trás dele, à esquerda. Ora, é obviamente impossível que ele tenha realmente deslizado por entre a lâmina. Foi apenas a impressão que teve. O Grendel pareceu perder Hanta de vista por um instante, mas o encontrou rapidamente. Ele se aproximou e desferiu mais 2 golpes diagonais contra o Cavaleiro Temido, mas o resultado foi exatamente o mesmo da primeira vez. Hanta deslizou entre as lâminas do Grendel, movendo-se facilmente para trás dele, à direita. Hanta deu um sorriso irônico. Ele provavelmente estava pensando algo como: "Ei, funciona." Dito isso, o Grendel não era um adversário fácil. Ele não pressionava o ataque, mas brandia suas lâminas com compostura enquanto avaliava os movimentos de Hanta. Seu corpo estava voltado para Hanta, mas ele ocasionalmente virava a cabeça para os lados. O inimigo não achava que Hanta estivesse sozinho, ou pelo menos não descartava a possibilidade de que Hanta não fosse seu único oponente. Ele pensava que poderia haver outros, mas ao mesmo tempo não estava sendo precipitado. Seus movimentos eram calmos. Yumi ainda não tomou a iniciativa. Eu também não tomarei. Ainda não é a hora. Hanta segurava sua katana com as 2 mãos, flexionando os joelhos enquanto se abaixava. Suas costas estavam bastante curvadas e ele não permanecia imóvel por um instante sequer. Balançava-se constantemente em todas as direções. Qual será o seu próximo passo? Pará. Hanta juntou os lábios e soprou repetidamente, produzindo um som estranho. Não creio que tivesse qualquer significado específico, mas talvez seu oponente interpretasse de outra forma e pensasse que pudesse ter. O Grendel não reagiu. Ele não se deixaria abalar pelo fato de Hanta estar agindo de forma um pouco estranha. Hanta deu um leve sorriso. Um instante depois, deu um salto brusco para a direita, ou pelo menos foi o que pensei, mas logo ele estava à esquerda. Depois, de novo para a direita. Não, para a esquerda. O Grendel brandiu sua arma num movimento rápido e preciso. Para a direita. Foi ali que Hanta apareceu, desferindo um golpe diagonal com sua katana. O Grendel havia previsto seus movimentos e tentava bloquear o golpe. Contudo, Hanta desapareceu novamente. Não, ele não havia sumido. Hanta ainda estava lá, em frente ao Grendel, abaixado. Ele estava brandindo sua katana para cima, de uma posição baixa. Hanta mirava no pescoço exposto do Grendel, entre o poncho de palha e o capacete em forma de globo com 2 protuberâncias. O Grendel instintivamente inclinou-se para trás, esquivando-se do golpe de Hanta. Será que o Grendel conseguiria se recuperar daquela posição? Será que ele tentaria atacar apesar do desequilíbrio, numa tentativa de afastar Hanta? Não, ele não fez nada disso. O Grendel simplesmente rolou para trás. Então, ao se levantar da rolagem, ele atacou. Hanta usou um movimento que não era exatamente um passo, nem um salto, mas sim uma espécie de arrastar suave dos pés para se esquivar da arma do Grendel. O Grendel não prosseguiu com o ataque, e Hanta conseguiu se distanciar um pouco. Ufa, Hanta abriu um sorriso. Você é bom. Mas com essa sua aparência, eu não esperava que fosse tão direto. Em meio à conversa fiada de Hanta, o Grendel repentinamente atacou sem aviso, brandindo sua espada dupla em círculos. Uau! Ei! Ha!
Usando os mesmos movimentos que descrevi antes, Hanta deslizou entre as lâminas para a esquerda e para a direita, conseguindo ficar atrás do oponente. Quanto mais o Grendel atacava, mais chances dava Hanta para prever seus movimentos. Para um sujeito ágil como Hanta, se ele conseguisse antecipar os movimentos do inimigo, poderia reagir facilmente. Um instante depois, uma pequena chuva de faísca surgiu entre eles. Era Hanta. Sua katana havia atingido o Grendel. Mas mesmo quando acertou um golpe, o Grendel sequer se mexeu. Hanta atacava enquanto se esquivava de uma lâmina dupla que girava como um moinho de vento em meio à tempestade. Então não havia como ele desferir um golpe decisivo. Mas será que seus ataques eram realmente tão ineficazes? O capacete, a armadura e o poncho do Grendel, juntos, formavam uma defesa terrivelmente eficaz. E o Grendel também era rápido. Tenho certeza de que parte da razão para isso era sua força incrível, mas sua armadura também devia ser projetada para não interferir em seus movimentos. E havia também aquela arma. Ela não só podia estocar e cortar, como também usar a força centrífuga para ataques giratórios. Os ataques giratórios inevitavelmente deixavam brechas, mas o Grendel podia se dar ao luxo de receber alguns golpes do oponente e ainda assim ficar bem. Ele tinha uma boa armadura, então eles não o afetavam. Ele utilizava ferramentas incomuns como alarmes em forma de dodecaedro que também funcionavam como luzes e a tenda translúcida, e parecia bizarro aos nossos olhos, mas, como Hanta havia dito antes, o estilo de luta do Grendel era direto e constante, sem falhas. Será que já estava na hora de Yumi fazer alguma coisa? Se ela ainda não tinha agido, era porque não tinha condições. Se Yumi fosse tomar alguma atitude nessa situação, seria quando Hanta se metesse em encrenca. Como as coisas estavam, os ataques do Grendel não eram decisivos o suficiente. Embora talvez não seja justo com o Grendel da minha parte dizer isso, Hanta só conseguiu esquivar-se da lâmina dupla do Grendel graças aos seus movimentos pouco ortodoxos e de certa forma sobrenaturais. Eu jamais conseguiria fazer isso. Tenho certeza de que até mesmo Yumi só conseguiria enfrentar o Grendel de igual para igual por um minuto, no máximo talvez menos. Hanta possuía uma resistência física incomum, mas como ainda era humano, tinha seus limites, e seus movimentos foram gradualmente perdendo a precisão. Eventualmente, ele não conseguiria mais mover as pernas. O mesmo deveria valer para o Grendel. Mas mesmo que o Grendel fique sem energia primeiro, podemos derrotá-lo? Existe alguma maneira de matar essa criatura? Como? Decidi agir. Saí da sombra da estalagmite e me aproximei das costas do Grendel enquanto ele trocava golpes com Hanta. Hanta havia me detectado, mas fingia que não. Estávamos perfeitamente sincronizados nisso. Eu conhecia Hanta e Hanta me conhecia. Possivelmente melhor do que qualquer um de nós conhecia qualquer outra pessoa. Isso não significava que sabíamos tudo. Era um entendimento parcial. Mas as partes um do outro que conhecíamos eram essenciais para nós, e se as conhecíamos, então sabíamos tudo o que importava. Foi por isso que ele me fez fazer o que fiz. Eu não queria fazer isso, mas não tinha outra escolha. Quem mais além de mim poderia ter feito isso? Mas não estou nada feliz por ter feito isso. Nem um pouco. Mas se era preciso fazer isso, e se era o que ele queria, não, só eu sei que era o que ele queria. Sei disso muito bem. E é por isso que tive que fazer. Hanta deslizou por entre a lâmina do Grendel, dirigindo-se para a direita com movimentos fluidos como a água, estalando os lábios enquanto se afastava do inimigo. Tchau, 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 tchau. Aqueles ruídos estranhos que ele fazia pareciam persegui-lo. Ele não pode estar brincando numa hora dessas. Não, não é isso. É intencional. O Grendel tentou atacar Hanta seguindo aquele som, ou talvez tenha sido atraído por ele. Mais um passo, e minha adaga alcançaria as costas do Grendel. Foi por isso que Hanta escolheu aquele momento para atrair deliberadamente a atenção do Grendel. Mas o Grendel aparentemente sabia que estava sendo provocado. Ele não atacou Hanta, mas tentou se virar. Ele sabia que alguém, ou seja, eu, estava atrás dele. De qualquer forma, eu fui mais rápido. Não cravei minha adaga nas costas do Grendel. Ele estava coberto de armadura ali, e por cima usava um poncho de fibra metálica. Não ia rolar. Eu não conseguiria perfurar aquilo. Segurei minha adaga com a mão invertida e golpeei seu poncho. Senti a lâmina arranhar o tecido, mas eu já estava me movendo para o lado esquerdo dele, chutando seu joelho direito como o golpe final. Isso me deu impulso e saltei rapidamente para trás. Se eu tivesse sorte, isso seria suficiente para desequilibrá-lo. E mesmo que não fosse, não criaria pelo menos uma abertura para Hanta atacar? E alhe, logo depois de eu ter chutado o joelho do Grendel, Hanta usou sua katana para golpear aquele capacete em forma de globo com as duas protuberâncias duas vezes, pela direita e pela esquerda. E não foram golpes leves. Ele estava batendo com muita força. Talvez até demais. Será que estava fazendo alguma coisa? Não sei, mas o Grendel mostrava sinais de fraqueza. Dito isso, seu capacete não estava rachado, nem mesmo amassado. Também não estava torto. E o Grendel ia contra-atacar em breve. Miau! Foi então que Yumi fez sua jogada. Não me surpreendeu, e provavelmente também não surpreendeu Hanta. Aliás, o fato de Hanta ter se inclinado com muita força para acertar a cabeça do Grendel foi um prenúncio disso. Yumi apareceu ao lado do Grendel e atacou. Um chute voador. Ela saltou alto, surpreendentemente alto. Se fosse eu, teria mirado nas costas dele, mas Yumi não era eu. Ela era mais ousada do que eu. Yumi acertou um chute voador na cara do Grendel. Com os dois pés. O Grendel caiu no chão. E quanto a Yumi, ela deu um giro no ar e aterrissou com estilo. Miau! E aí, Paru, gostou? Eu conseguia entender Paru-Piro, mas de onde diabo surgiu Paru? Engoli todas as minhas queixas e saí correndo, e agora esse pequeno momento é algo de que me lembro com carinho.
Saímos dali o mais rápido possível. Acho que passamos os 47 dias seguintes apenas correndo e fugindo dos Grendels que não conseguiríamos derrotar mesmo se tivéssemos tentado lutar contra eles novamente. Estávamos simplesmente tentando alcançar algum tipo de vitória, por menor que fosse. Graças a Hanta e Yumi, não fui esmagado pela realidade. Mas afinal, o que estávamos tentando alcançar? Se você me perguntasse isso naquela época, eu teria dificuldade em responder. Mas, embora tenham sido fisicamente desgastantes, quando olho para trás, a impressão que tenho daqueles 47 dias é que eles não foram tão ruins assim. Talvez a razão pela qual consigo me sentir assim seja porque agora sei, com certeza, que nossa luta aparentemente sem sentido, na verdade, tinha um propósito.